Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 15 horas e 43 minutos. Boa tarde para você.
Gustavo Marques. Ah, esse sou eu, hein? Desde 1994. A partir de agora, abrindo a jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. Domingão de transmissão, Domingão de Guarani. E lugar de bugrino é no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ouvindo a Rádio Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da audiência. Para você que está chegando agora, para você que está na Rádio Valinhos, para você que está pelos canais Futebol Interior, Rádios Net, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Lembrando que os canais Futebol Interior têm a direção executiva de Alcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes da Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato e na mesa de áudio e vídeo ele, o sangue do meu sangue, Felipe Marques. A Rádio Valinhos FM 87.9 tem o presidente Wagner Faneco e a direção aí evidentemente da rádio é do Wagner Faneco e a presidência também da Rádio Valinhos FM, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados. Lembrando que essa jornada esportiva tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, bateu aquela fome, olha, hoje é dia de pedir aquela pizza saborosa, hein? É uma delícia. E você vai pedir pelo Restaurante do Dadá no delivery. Telefone é 997883821. E Hipercap Brasil, realizando sonhos. Você quer ser um novo milionário? Você quer aquele carro zero, aquela Hilux, aquele carro do ano? É no Hipercap Brasil. Você pode comprar pelo site, é só você acessar www.hipercapbrasil.com.br. Boa tarde para vocês, está no ar, jornada esportiva dos canais Futebol Interior e daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou girar as vozes, aliás, a única voz que vai me auxiliar aqui durante o jogo, ele já tá aqui, já postos daqui a pouquinho, Daniel Farias nas reportagens, logo depois do nosso intervalo comercial, tem Arthur Eugênio Matias também contando histórias, tem também atleta do Guarani que falou e muito mais na nossa jornada esportiva que só está começando aqui pelos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. Perfeito, estou de volta aqui com todos vocês que estão ligados, com todos vocês que estão conectados junto com a gente. São 15 horas e 50 minutos. Estamos de volta aqui, intervalo rapidinho, 3 minutinhos só. São os intervalos aí dos canais Futebol Interior e sempre trazendo informações do Guarani, informações também da Ponte Preta. Ontem a Ponte Preta perdeu para o Bernô, para o São Bernardo, jogando fora de casa, placar de 2-0, né? Resultado, evidentemente, que interessa aí na classificação, já que a Ponte Preta está na zona de classificação aí. Basicamente, eu acredito que a Ponte também já está classificada para a próxima fase, mas interessa aí, evidentemente, aos adversários, resultados aí de 2 times que estão na zona de classificação, né? O Bugre hoje joga com um concorrente direto. O Guarani é o 10º colocado, tem 15 pontos. Ituano é o 9º colocado com 16 pontos. Daqui a pouquinho o Daniel me corrige se eu estiver errado, mas eu acredito que seja isso. Guarani é o 10º colocado. Se vencer hoje, pode entrar na zona de classificação. O Ituano é o 9º colocado. Então, Guarani vencendo hoje, ele passa o Ituano com 2 pontos de diferença, hein? Então é um concorrente direto, um jogo importantíssimo. Guarani tem a vantagem de jogar dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por isso é muito importante a sua ida até o Brinco de Ouro da Princesa para empurrar o Guarani Futebol Clube, porque é um jogo importantíssimo. Agora deixa eu conversar com ele, a voz que vai me auxiliar aqui nos canais Futebol Interior, nas reportagens. E diga de passagem, estava te elogiando aqui, Daniel Farias, para o Felipe Marques. Inclusive te elogiei também para o Arthur Eugênio Matias, o presidente aqui dos canais Futebol, dos canais Futebol Interior. Sua performance aí nas reportagens são ótimas, muito boa aí as suas reportagens. Isso evidentemente auxilia, ajuda muito na narração, né? E parabéns pelo seu trabalho, e vamos juntos em mais um trabalho, e a semana não para. Amanhã já tem evidentemente Copa Paulista e nós estaremos juntos aqui também nos canais Futebol Interior. Boa tarde para você, e aquela pergunta que o torcedor quer ouvir, a sua resposta. Ambas as equipes estão escaladas, Daniel Farias? Daniel Farias! Muito boa tarde para você, ouvinte dos canais Futebol Interior, para você também que está ligadinho na Valinhos FM. Estou chegando na área para mais uma jornada esportiva aqui no melhor e maior portal de notícias do futebol do interior de São Paulo e assim também como num todo. Meu caro Gustavo Marques, o respeito e a admiração é mútua, viu, meu amigo? Muito obrigado, sempre é uma honra dividir o microfone aqui do Futebol Interior juntamente com vocês, ao lado também do grande Felipe, o dedinho nervoso da mesa da sonoplastia do portal Futebol Interior. Respondendo a sua pergunta e também aos torcedores, tanto do Bugre quanto também do Galo, as equipes já escaladas. Daqui a pouquinho você pedir, eu mando para você aqui como vem a onzena titular do Marcelo Fernandes e também do Mazola Júnior. São as emoções que estão apenas começando dessa 12ª rodada do Brasileirão da Série C, Gustavo Marques. Positivo, Daniel Farias. Então, por favor, por gentileza, no pique do rádio, traga pra gente
Ambas as equipes já estão definidas e escaladas pelo técnico Marcelo Fernandes, o Guarani, e pelo Mazola Júnior, o Ituano, o Galo, Daniel Farias. Beleza, vamos junto nessa. O Bugre, a equipe do Guarani do técnico Marcelo Fernandes, vem com a Zena titular já escalada. Vem com Andrei, Cicinho, Rafael e Alan Santos. Emerson, Matheus Sarará, Kelvin, Caio Melo, Diego Torres, Cauã Jesus e Bruno Santos. Repetindo para você anotar, para você também, torcedor bugrino, é Andrei, Cicinho, Rafael, Alan Santos, Emerson, Matheus Sarará, Kelvin, Caio Melo, Diego Torres, Cauã Jesus e Bruno Santos, artilheiro da equipe na temporada. É assim que vem a equipe do Bugre. O Guarani, que se vencer, garante vaga dentro do G8. Como disse o Gustavo Marques, é jogo direto, é jogo decisivo. Afinal de contas, o Ituano joga de igual para igual nessa temporada, junto com o Guarani, na briga pelo acesso. Ao todo já foram 11 partidas para cada time, gols marcados, 12 foram marcados pelo Ituano nessa terceirona, 10 pela equipe do Guarani. Gols sofridos, até nisso são similares. O Guarani já sofreu 10 gols, ou seja, não tem nada de saldo, e a equipe do Ituano também sofreu 9 gols nessa terceirona. Assistência, o Ituano teve 2 assistências, já o Guarani apenas 6 assistências, ou seja, bem mais, 4 a mais que a equipe do Ituano. Chances dessa expectativa do jogo é de que 55% dos torcedores acreditam na vitória do Guarani e 45% acreditam na vitória do Ituano. E aí, meu caro Gustavo Marques, fortes emoções daqui a pouquinho vai rolar nos canais Futebol Interior, e para você também que está ligado na Valinhos FM. É Guarani, o Bugre contra o Ituano Galo. É jogo decisivo, é briga direta pelo acesso, é briga pelo G8. E é claro que quem vai trazer as emoções é o narrador da flechada. Até daqui a pouquinho, Gustavo Marques. Ah, tá bom então, esse Daniel Farias trazendo para vocês ambas as equipes. Jogo duro, mais um jogo que é muito importante para a equipe do Guarani. E vamos torcer, evidentemente, que o Bugre possa vencer, e vai vencer, com certeza. Eu tenho fé, eu acredito. Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques. O Guarani que vive o seu melhor momento dentro da competição. Campeonato Brasileiro Série C. Há 6 rodadas que o Guarani não perde, meu amigo. É isso mesmo que você ouviu. 6 rodadas que o Bugre não sabe o que é perder. E hoje joga dentro de casa. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo válido aí pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A bola vai rolar daqui a pouquinho, a partir das 4:30 da tarde, com transmissão dos canais Futebol Interior. Agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês. Agora um recadinho importante. Olha, não se esqueça, domingo à tarde, domingo à noite, não é dia de você ir para a beira do fogão. Ou você, evidentemente, pedir para sua esposa ir para a beira do fogão. É brincadeira, viu? Você tem que ligar na pizzaria do Dadá. Porque a pizzaria do Dadá tem pizzas deliciosas, vários sabores, uma delícia. Entrega no conforto da sua casa. Dia de domingo, esqueça o fogão. Ligue, entre em contato com a pizzaria do Dadá, peça pelo delivery 997883821, 997883821, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma pizza deliciosa, é a pizzaria do Dadá. Você já experimentou a pizza do Dadá, ou Daniel Farias? É boa ou não é? Não só eu, mas como toda a região de Campinas, viu? Uma pizza saborosa, massa boa, meu amigo. É difícil comer só uma, viu? É verdade, que coisa. Então, Felipe Mário, já sabe, né? 18 horas, já liga lá na pizzaria do Dadá, fala, traga uma pizza aqui pra equipe dos canais Futebol Interior. De preferência cedo, né, Gustavo? Ah, com certeza. Pedir cedo, porque é muito pedido, meu amigo. São muitos pedidos e aí acaba demorando um pouquinho. Então, já ligue. É a partir de que horas, Felipe Marques?
18 horas, já liga na Pizza do Dadá, se informe, né? Quantos minutos para entregar? 1 hora. Então peça aí no conforto da sua casa, que é uma delícia, e faça com uma equipe do Futebol Interior, sempre saboreando as delícias da Pizza do Dadá. E não fica só na pizza não, viu? O Dadá também tem marmitex, tem almoço, tem jantar, tem de tudo. É um restaurante, é pizzaria, restaurante, é tudo. É a Pizzaria do Dadá, uma das pizzarias mais renomadas da cidade de Campinas. Agora, o último intervalo comercial positivo, eu prometo que depois eu volto em definitivo, não vou mais pro Blake. Nós vamos debater aí o que foi a última rodada pro Guarani, nós vamos debater o que pode acontecer no jogo de hoje. Tem histórias, tem Arthur Eugênio Matias falando, tem também, quem que vai falar com a gente, Felipe Marques? O Rafael Borges também, né, concedeu entrevista. Então hoje tá redondinho, tá ó, caprichado o nosso aqui pré-jogo dos canais Futebol Interior. Então é o último intervalo e não sai daí, eu volto já já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Positivo, estamos de volta junto com vocês. Daqui a pouquinho a bola vai rolar às 4h30 da tarde.
tem Guarani e Ituano, Ituano e Guarani, jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô Daniel Farias, antes de eu chamar o Arthur Eugênio, tem alguma informação para passar para os nossos telespectadores? Tem aí, você que manda aí, se tiver alguma informação, tiver alguma baixa, diga pra gente. Sempre a gente tem informações aqui e o torcedor que acompanha a transmissão no canal Futebol Interior e também no Valinhos FM sempre recebe notícias em primeira mão. Marcelo Fernandes faz uma alteração aí em relação ao jogo passado diante do Londrina. Cauã Jesus, aí como passei aqui na escalação, vai entrar na vaga do Alisson. Com isso, o Bugre vai jogar no sistema 4-4-2, viu? Muito diferente daquela opção de 3 zagueiros que estavam sendo utilizados nas últimas rodadas. Para essa, o técnico Marcelo Fernandes vai apostar no tradicional formação 4-4-2. Positivo, tá aí então informação importante passada aí pelo nosso repórter Daniel Farias. E agora vamos ouvir o doutor Arthur Eugênio Matias, ele que é uma enciclopédia do futebol brasileiro, né? Conhece de tudo. E quando se fala de Guarani e clubes paulistas, gente, ele que sabe de tudo, clubes do interior, o Arthur Eugênio Matias conhece de tudo. É falando ainda de Guarani e Ituano, meu amigo, aí ele sabe de core salteado, né? Vamos ouvir então Arthur Eugênio Matias. Boa tarde com o amigo. Vai lá, Arthur, vai que é sua. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar que hoje nós vamos dar destaque ao Ituano para falar de uma lenda que a equipe de Itu já teve dentro de campo. Eu vou falar de um jogador mitológico na história do Ituano, desde o tempo de FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Para muitos, o maior jogador da história do Ituano. Aqui no futebol interior, atendendo a um pedido de um internauta, eu vou falar do atacante Django. Você vai acompanhar aqui no futebol interior. Luiz Paulo Lemes, o Django, nasceu em Itu no dia 12 de agosto de 1958. Django continua morando em Itu, trabalha com projetos ligados ao esporte. Django é um apelido de um personagem muito famoso no cinema nos anos 1960. Django começou jogando nas categorias de base do FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Não chegou a ser muito aproveitado e foi para Porto Feliz disputar um campeonato amador, a Copa Arizona, e não poderia ter sido com mais sucesso a passagem de Django no futebol amador, jogando pela Porto Felicense. Em 1978, Django foi campeão brasileiro, isso mesmo, campeão brasileiro da Copa Arizona, jogando pela Porto Felicense. E Django voltou para Itu, acabou se profissionalizando na Saltense e daí foi para a União Agrícola Barbarense. E em 1981, Vadu, presidente lendário do Primavera, foi até Santa Bárbara do Oeste e como Django não estava sendo muito aproveitado na equipe de Santa Bárbara do Oeste, contratou Django para o Primavera. E a partir do Primavera, a carreira de Django desabrochou. Ele participou da fase mágica do Primavera. Você está vendo uma foto do Django no Primavera em 1982. Talvez o melhor time de todos os tempos do Primavera. Em pé, Teteu, Jânio, o goleiro Ellison, Paulo Roberto, meu amigo Paulo Roberto, comentarista de rádio em Poços de Caldas, Wilson Chitinha e Ercides. Agachados, Ivan, o terrível, Lincoln. Infelizmente, Lincoln é falecido, assim como o zagueiro Jânio, Django, Júlio César e Adival. No Primavera, Django marcou época, talvez um dos mais importantes jogadores da história do time de Indaiatuba. Nesta foto, uma curiosidade. Olha quem é o ponta esquerda. Agachado, o Django é o terceiro, o centroavante da foto. E o ponta esquerda é o Mauro Van Basten, que jogou na Ponte, Palmeiras, Corinthians,
Django no Primavera, uma lenda. Django, depois do Primavera, foi negociado com o Juventus. Eu lembro bem desta temporada de Django no Juventus. Tanto é que a Rádio Jornal foi até transmitir a estreia de Django com a camisa juventina. Em 1982, Django no Juventus. Em pé, o goleiro César Paulo Martins, Cardoso, Deodoro, Leís e Bizi, Mário, Django, Sidney, Gatãozinho e Trajano. Django voltou ao Primavera e em 1984 esteve retornando ao Ituano, Ferroviário Atlético Ituano. Nesta foto, eu narrei este jogo, 1984. Este jogo foi em Aparecida do Norte, 1984. Eu narrei este jogo, Rádio Convenção de Itu, AM 670. Eu estive em Aparecida do Norte, foi 1-1. Ituano e Aparecida. Os comentários foram de João Carneiro e as reportagens, Geraldo Oliveira. Olha aí a imagem de Geraldo Oliveira na imprensa de Itu. Nesta foto, o goleiro é Gilberto, depois vem Eli Carlos, Django e Pereira. O Django em pé, agachados, o primeiro é Ivan, depois vem Ezequiel. Django muito bem também no Ituano. Esteve emprestado pelo Primavera de Indaiatuba ao São Bernardo, Paysandu de Brusque, 15 de Uberlândia e foi vendido para Inter de Limeira. Você vê Django na Inter de Limeira. Olha o goleiro, Luiz Antônio, que jogou no Cruzeiro. Django da Inter de Limeira voltou ao Primavera de Indaiatuba. Outra fase importante de Django no Santa Cruz em 1983. Campeão pernambucano e autor do gol 4.000 em cima do Náutico. Você vê nesta foto o Santa Cruz, campeão em 1983. No pique, Luiz Neto, Enágio, Ivan, Bebeto, Peu, Henrique, Django, Birigui e Ângelo. Django é o antepenúltimo antes do Birigui. Agachados, Gabriel, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Zé do Carmo, Gomes, campeão no Guarani, campeão no Curitiba, Edson e Almeida. Django, uma lenda também em Recife, com o título que conquistou com a camisa do Santa Cruz. Esteve na Alemanha, ficou 2 temporadas na Alemanha. Django foi muito bem na Alemanha, jogou em divisões inferiores, mas foi muito bem. E na volta esteve no Capivariano, ABC de Natal, Lençoense, Guarani Saltense e encerrou a carreira no Estrela de Porto Feliz. Nesta imagem, você vê Django recebendo uma homenagem do presidente Eliseu Aparecido Marques Silva, presidente do Primavera, prestando uma homenagem a Django, 62 gols com a camisa do Primavera. Django talvez seja o único jogador que jogou em todos os times profissionais da região ituana. Saltense, Primavera, Ituano, Capivariano, Guarani Saltense e Estrela de Porto Feliz. Tem um filho do Django que também jogou bola e jogou muito bem, é o Trevor, atacante que jogou em várias equipes da região. Hoje, Django mora em Itu, como eu disse, sua cidade natal. Olha, a produção desse vídeo ficou fantástica. Embora um pouquinho longa, mas ficou muito bacana. Como é gostoso falar do futebol do passado, principalmente desta época, anos 1970, 1980. E hoje, aqui no Futebol Interior, eu lembrei a carreira, a história deste jogador importante no interior de São Paulo, Django. Jogava muito, rompedor, artilheiro Django. Aqui no Futebol Interior, você acompanhou detalhes
inéditos da carreira deste grande jogador. Quer que eu fale de um outro atleta, quer que eu lembre alguma partida do passado, fale aqui no principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, futebolinterior.com.br. Se não está no Futebol Interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Django. Tá certo. Esse Arthur Eugênio Matias aí conhece, hein, Daniel Farias? Conhece muito e tava todo estiloso hoje, né, rapaz? Tava todo né? na beca, como se diz, né? Isso aí. Além de ser uma enciclopédia do futebol brasileiro, você viu, narrou esse jogo lá, jogo que aconteceu lá na Aparecida do Norte, né? Então, inclusive o Arthur Eugênio Matias foi setorista, né? Acho que do Guarani, né? Já trabalhou em veículos de comunicação, tá explicado por que ele quis montar uma rádio, né? Própria, porque é apaixonado pelo rádio, apaixonado pela história e tá aí contando histórias de jogadores que passaram pelo Guarani também, pelo Ituano. E aí, Daniel Farias, quase tudo pronto e a movimentação no Brinco de Ouro? Os jogadores do Guarani se aquecendo, daqui a pouquinho vai descer, vai colocar o seu uniforme principal e subir, evidentemente, pro gramado, porque daqui a pouquinho o negócio fica sério, né, Daniel? Exatamente, Gustavo Marques, a equipe do Guarani está se preparando, fazendo aquele trabalho de aquecimento no gramado, assim também como a equipe do Ituano. O Guarani, que não perde há 6 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste período, o time campineiro venceu 3 partidas e empatou outras 3, viu, Gustavo? Caso vença ou empata o jogo neste domingo, igualará aí as séries invictas de 2017 e 2023, quando passou aí 7 partidas sem perder pela Série B. Então o Guarani está próximo aí de fazer um grande marco no jogo de logo mais. E o Ituano? O Ituano saiu do G4 depois da vitória do Floresta em cima do Tombense, né? Então neste sábado aí, ontem no caso, fez o Ituano sair ali do G8. Mas embalado pela vitória contra o Retrô na última rodada, o Galo de Itu precisa vencer para retomar o seu lugar na zona de classificação à próxima fase da competição. Falando um pouco também do retrospecto de ambas as equipes, ao longo da história o Guarani e o Ituano se enfrentaram 41 vezes. São 20 vitórias do Bugre, 10 empates, 11 triunfos do Galo de Itu. O time campineiro não... 16 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Vamos ouvir agora, quem que vai falar? Rafael Borges. Então vamos lá então, ouvir Rafael Borges. Então, quando os meninos me falaram ali, eu fiquei até surpreso, sabe? Porque é uma marca realmente de expressão, né? Ainda mais com a camisa dessa do Guarani. É sempre muito difícil jogar num clube grande e jogar tantas partidas assim. Mas eu fico feliz, espero jogar mais 24, 25, 26, 30 partidas aí com a camisa do Guarani e poder estar fazendo história aqui nesse clube. Então, assim, eu acho que a gente entendeu, né, o campeonato que a gente estava disputando. A gente começou o campeonato da Série C do mesmo jeito que a gente estava jogando o Campeonato Paulista. E é totalmente diferente, né? No Campeonato Paulista a gente estava jogando contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e é outra competição e a gente queria jogar da mesma forma. E a Série C não é assim, né? A gente queria jogar, propor o jogo e os caras ficavam por uma bola, ia lá, fazia o gol e a gente perdia o jogo. E agora tá diferente, né? A gente mudou nossa atitude primeiramente, paramos de tomar alguns gols que a gente estava tomando gol e a nossa postura agora é outra. E os clubes já perceberam, né? Que quando vem jogar com o Guarani, é eles que estão se fechando, estão vendo a qualidade dos nossos jogadores, chegam jogadores para agregar o grupo. Então, acho que a tendência agora é só melhorar. Exatamente, a gente da defesa ali, a gente sabe que o jogo que a gente não toma gol, a gente está muito mais próximo da vitória. Então a gente estava se cobrando muito, né? Porque a gente estava tomando 2, 3 gols por partida, então fica muito difícil o nosso ataque fazer 4 gols, 3 gols por partida. E então a gente se cobrou, a gente sabia que a gente podia melhorar e quando a gente não toma gol, a gente está muito mais próximo da vitória. Então é mais um jogo importante, a gente sabe a dificuldade que é jogar com todas as equipes da Série C
Conheço um pouco o treinador que está lá, joguei com alguns jogadores. Vai ser mais um jogo difícil, mas a gente está tratando todos os jogos como uma final. E esse jogo é mais um jogo especial e já de antemão eu queria chamar a nossa torcida. A gente tá fazendo algumas promoções, abriu aí o tobogã, né? E aquele torcedor que estava um pouquinho chateado com o que aconteceu ano passado, com o começo da Série C, que a gente teve 3 derrotas ali, eu acho que esse é o melhor momento dele voltar, né? Voltar a camisa do Guarani novamente, vir para a rua, vir para o brinco, para poder nos ajudar, que acredito que esse é o momento da gente se unir entre jogadores, torcida e o clube, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é classificar ali. A gente só tem mais 4 jogos em casa, né, nessa primeira fase, então eu acho que esse é o momento da gente chegar junto mesmo. Nós jogadores já estamos tratando essa reta final como todos os jogos como uma final mesmo. Eu acho que se a nossa torcida vir, a atmosfera que foi no último jogo aí, então acho que se a gente lotar ali o brinco e fazer essa sinergia mesmo entre jogadores e torcida, acho que vai ser muito mais difícil bater o Guarani aqui dentro. Tá certo, tá aí o Borges então falando, Daniel Farias, ele que concedeu a coletiva, né, nessa semana, lembrando, né, visando o jogo de hoje daqui a pouquinho, Guarani e Ituano. E ontem São Bernardo venceu a Ponte Preta pelo placar de 2-0, tivemos aí empates, daqui a pouco nós vamos passar evidentemente todas as rodadas, né, mas destacando um jogo que foi transmitido aqui pelos canais Futebol Interior, pelos irmãos Corsato, também pelo repórter Pedro Lino. A Ponte Preta deu uma derrapada, hein, Daniel Farias? Acabando aí com o seu histórico de vitórias jogando fora de casa, perdeu ontem para o São Bernardo num jogo muito acirrado, mas o São Bernardo foi muito mais inteligente ali nos aproveitamentos, inclusive teve gol da Ponte Preta, que foi anulado ali por irregularidade, mas o resultado não foi diferente, 2-0 para o São Bernardo. Tá certo, deixa eu dar uma passadinha aqui no YouTube, mandando um abraço pro Rafael Cardil. Boa tarde, galera do Futebol Interior. Hoje sempre Guarani comenta. Boa tarde, Gustavo. Manda um abraço pros nossos aqui na audiência. Sou fã. Obrigado, hoje sempre Guarani. Um abraço para vocês e para todos que estão ligados e conectados aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior. É sempre uma honra ter aí a companhia de todos vocês. Lembrando que amanhã tem Copa Paulista, transmissão aqui também pelos canais Futebol Interior. Tem condições de passar aí a classificação da Série C aí, ô Daniel Farias? Temos. Como é que tá aí? Vamos passar aí a classificação, começando aí pela zona de classificação e também a zona de descência, ou seja, a zona de rebaixamento. Vamos lá, Daniel Farias. Beleza. A tabela de classificação nessa 12ª rodada, que está, né, aí em fase ainda de disputa, mas já está definida por enquanto dessa forma. Liderado pelo Caxias, é o primeiro com 24 pontos. A Ponte Preta fica no segundo lugar com 23 pontos. Só lembrando que a Ponte Preta está com um jogo a mais que o Caxias. Então pode ser que essa diferença, que é de apenas 1 ponto, possa subir ainda nessa rodada. Em terceiro lugar tem o Ipiranga com 20 pontos. Em quarto lugar o Londrina também com 20. Em quinto lugar, o São Bernardo, depois da vitória de ontem, foi a 19 pontos e iguala a 5ª posição. Em sexto lugar tem o Floresta, com também 19 pontos, o mesmo da equipe do São Bernardo. Em sétimo tem o Náutico, com 16 pontos. E fechando o G8, tem o CSA, com 16 pontos. Em nono lugar tem o Ituano, adversário do Guarani, com 16 pontos. E em décimo, o Guarani com 15 pontos. Então a gente vê que a briga realmente, Gustavo, vai ser briga direta pelo G8, que quem vencer hoje, pelo menos vai dormir nessa rodada dentro do G8. Então é importante demais, tanto para o Ituano e para o Guarani, o jogo de hoje. Então vai ser promessa de muita emoção e um jogo bem acirrado que vai ser definido nos detalhes, viu? Em 11º tem o Bugre com 15 pontos, em 12º o Maringá com 14, em 13º o ABC também com 14 pontos, o Figueirense vem na cola ali com 13 pontos, é o 14º colocado, em 15º tem o Itabaiana,
recém-chegado aí nessa terceirona com 11 pontos. Em 16º tem um Tombense, também com 11. E aí, na zona da degola, começando na 17ª posição com o Botafogo da Paraíba, tem 10 pontos. Confiança é o 18º também com 10. O Anápolis é o penúltimo colocado com 10 pontos. E na lanterninha vem o Retrô, 20º colocado com 8 pontos. Essa é a tabela de classificação de momento, meu caro Gustavo Marques. Tá certo, então, positivo. Muito obrigado aí, Daniel Farias, pelas informações. Deixa eu mandar agora um abraço especial para a MC Denise. Tá assistindo a gente também para a Luana. Estão lá no aniversário e curtindo aqui junto com a gente. Obrigado sempre pelo carinho da audiência. Então, MC Denise, canta muito, hein, Daniel Farias? E também para a Luana, ligada e conectada aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior e também pela 87.9 na Valinhos FM. A bola vai rolar já já. Ô, Daniel, agora vamos bater um papo? Ali, bateu papo nada, falta quase 6 minutos para a bola rolar. Vamos com a ficha técnica do jogo, hein? Como passou rápido o horário, então. Ficha técnica do jogo com Daniel Farias. Ficha técnica do jogo. Daniel Farias. Eu levo sempre comigo. Começando a escalação do Bugre, o maior time do interior paulista, vem definido e escalado pelo técnico Marcelo Fernandes, com o Andrei, o paredão arqueiro bugrino. O número 2 vem Cicinho, com a 3 o Rafael, com a 4 o Alan Santos, hoje com a braçadeira de capitão. Com a meia dúzia tem o Emerson, com a 5 Matheus Sarará, com a 7 vem o Kelvin, com a 8 o Caio Melo, com a 10 olho nele, Diego Torres, com a 11 Cauã Jesus, ganhando espaço na equipe titular no lugar do Alisson. E lá na ponta, o camisa 9 Bruno Santos. A formação é no 4-4-2 e assim vem a equipe do Guarani. Bora dali pra não tomar-lhe. Futebol Interior. Galo rubro-negro altaneiro, forte, valente, audaz. O Ituano, o Galo rubro-negro, o maior dito do técnico Mazola Júnior, vem escalado com a onzena titular. 1 é o Wagner, com a 2 o Tássio, com a 3 o Grigor, com a 4 Matheus, hoje com a braçadeira de capitão, com a 5 o Bruno Silva, com a meia dúzia Dalpian, com a 7 o Caio Mendes, com a 8 o Ramon, com a 9 Vinícius Popó, com a 10 Léo Passos, com a 11 Osmar, hoje na formação 3-4-3, é assim que vem definida a equipe do Ituano. Bora dali pra não tomar-lhe. Arbitragem. E no sopro do apito, quem manda e desmanda é o árbitro Pierre Dias dos Santos. Assistente 1 é o Marcelo Araújo Ocimo. E o assistente número 2 é o Thiago Filemon Soares Pinto. O trio é carioca, é lá do Rio de Janeiro. E o quarto árbitro é o Leonardo Delfino de Abreu Lima, de São Paulo. Essa é o quarteto de arbitragem para o jogo que você vai acompanhar. Guarani e Ituano. Bugre contra Galo. Essas são as emoções da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro dessa terceirona, que você vai acompanhar com a emoção na voz dele, o narrador da flechada. Ficha técnica do jogo. Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques. O Guarani com seu uniforme tradicional, a camisa é verde, o shorts é branco.
o meião também é verde. O Ituano Galo, com seu uniforme de número 2, a camisa é branca, a manga é vermelha e o short é branco. Boa sorte pra você, Guarani. Boa sorte pro Andrei, boa sorte pro Cicinho, boa sorte pro Rafael, boa sorte pro Alan Santos, boa sorte pro Emerson, boa sorte pro Caio Melo, boa sorte pro Kelvin, Matheus Sarará, boa sorte, Diego Torres, boa sorte, Cauã Jesus, boa sorte, Bruno Santos, boa sorte, Marcelo Fernandes, o técnico, boa sorte, flechada neles, pra cima deles, Bugrão. Ai, 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 meu coração. Vamos, Bugre. Vamos, Bugre. O Bugre que vive o seu melhor momento dentro da competição. Campeonato Brasileiro Série C. 6 rodadas sem perder, eu disse. 6 rodadas sem perder. Imagina aí, Daniel Farias, ficar 7 rodadas sem perder. Se fizer isso, iguala a campanha de 2017 e 2023 na segundona, onde teve os mesmos resultados da equipe do Bugre. E a gente espera, tem apoio do torcedor, é esperado carga máxima no Brinco de Ouro, apoio não vai faltar. É a equipe do Bugre, incentivada e impulsionada pelo técnico Marcelo Fernandes, em busca de mais 3 pontos na tabela, Gustavo Marques. Positivo, deixa eu dar uma boa sorte também, que é muito importante. Eu desejei boa sorte para todos os jogadores do Guarani. Vou desejar boa sorte também para o árbitro, né? O árbitro, o seu PR Dias dos Santos, né? Porque ele tem que ter muita sorte, tem que ter... evidentemente, o árbitro ele pode melhorar o jogo, ele pode piorar o jogo, ele pode atrapalhar o jogo. Então, não pode ser tendencioso, né, Gustavo? Pode, né? Então vou desejar para ele também boa sorte, que ele venha fazer um ótimo trabalho, um trabalho justo. Eu tenho certeza que o Bugre... Ô Daniel Farias, é pelo simples motivo do Guarani jogar em casa, podemos colocar hoje o Guarani como favorito? Mas com certeza. Com certeza o Guarani, franco favorito. São, como eu falei, a campanha das duas equipes na terceirona são muito parecidas. Por isso que eu falei pelo simples motivo, porque a campanha é parecida. O que separa os dois times são 1 ponto. Então, pelo Guarani jogar dentro de casa, podemos colocar que o Bugre é o favorito no jogo de hoje. Com certeza, mas também de olho no técnico Mazala Júnior, viu? Já mandou também em times lá do Pará. Conheço bem essa peça aí, o rapaz é catimbeiro, viu? Catimbeiro, experiente, né? Inclusive já treinou a Ponte Preta, aqui a arqui-rival da equipe do Guarani. Ou treinou o Guarani, depois eu vou pegar, não me recordo, mas já passou por Campinas o Mazola Júnior, o técnico da equipe do Ituano. A bola vai rolar, o Ituano com seu uniforme número 2. Eu disse que o shorts era branco, mas não é não, tá, gente? É preto. O shorts, evidentemente, é a cor preta do Ituano. Olha o técnico Marcelo Fernandes ali, beijando o Santinho, também ali fazendo o seu momento espiritual para trazer aí boa sorte também para a equipe do Guarani. Para você que está ligado junto com a gente, lembrando que o Guarani vai atacar sentido aos portões de entrada do Brinco de Ouro da Princesa. E o Ituano vai atacar sentido ao placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos juntos, a bola vai rolar no Campeonato Brasileiro Série C e você vai acompanhar aqui pelos canais Futebol Interior, o senhor Pierre Dias dos Santos ajustando os últimos detalhes. A bola vai rolar, ele vai olhando para o lado, olhando para o outro, vai ali ajustando o seu cronômetro, enquanto o Bruno Santos, o atacante da equipe do Guarani, vai sair com a bola e a bola está rolando na Série C. Eu tô chegando, vamos agitar, Gustavo Marques, é a voz dele. A voz é minha, a voz é minha. E quando é jogo do Bugrão, a voz é sempre minha. E nas reportagens, Daniel Farias, o Bugre já ganhou o primeiro arremesso manual pelo lado direito, favorecendo a equipe do Bugre. Cicinho já cobra, já o jogo ali pro Kelvin. E Kelvin Federer evolução para Cicinho, Cicinho para Diego Torres. E Diego Torres para Kelvin. Kelvin passa no primeiro, tenta trocar pro Cicinho. A bola vai se perdendo em arremesso manual. Lado esquerdo, favorecendo a equipe do Ituano. E tá caído ali o atleta da equipe do Guarani. Vai
receber assistência médica. É o Kelvin, primeiro lance dele no jogo e já tá sentindo dores, hein, ô Daniel Farias? Já foi calçado o camisa 7 da equipe do Guarani, não tem nem um minuto do jogo, viu? Já sentiu ali a canela esquerda, mas parece que está tudo certo por ele, já tá ajeitando ali os meiões, vai rolar a bola, falta em favor da equipe do Guarani. Fortes emoções, apenas começando, Gustavo Marques. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E falta cobrada pro Guarani dentro da grande área. Sai o goleiro Fagner pra tirar. A bola volta, rebote, ela chegou batendo, Caio Melo, tira, afasta. A bola volta com o Cecinho para, olha, perde Cecinho. E agora vem os caras, vem o Ituano no contra-golpe. Recebe falta, não tá dando nada. Fica tranquilo pra zaga da equipe do Guarani, que já vem trabalhando bola com Emerson. Emerson faz o levantamento lá pro campo ofensivo, chega pra tirar, a bola volta, outra vez Caio Melo e só ajeita ali pra zaga da equipe do Guarani, que vem trabalhando bola ali com Emerson. Informação. Emerson salta ali pra Alan Santos pra Sarará. Informação nos canais Futebol Interior, é com ele, Daniel Farias. Pelo Brasileirão da Série C, começa o jogo entre Botafogo e Londrina, jogo que você acompanha simultaneamente aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Abre o jogo, vem Kelvin para a equipe do Guarani, ele salta essa bola, vem dominando o sistema defensivo, vem com Sarará, Matheus Sarará, fez o toque ali para o capitão da equipe do Guarani, que é o Alan Santos, ele solta essa bola para o Kelvin, Kelvin preparou, soltou curtinho, domina ali para Rafael Rodrigues, o atleta da equipe do Bugre que fez o gol de empate contra o Londrina, ele sai tocando errado, recupera o Ituano, tenta o cruzamento, a bola sobra, tira, afasta Alan Santos, completa ali com o Diego Torres, lá pelo sistema defensivo, ele fez o toque ali para Rafael Rodrigues para Diego Torres, ele solta essa bola dominando ali com o Sarará, e Sarará domina com a perna esquerda, abre o jogo ali para Emerson para, solta, vem tocando bola, lindo toque ali e pro Caio Melo fez o toque na ponta direita, vem tocando bola a equipe do Guarani, ainda lá pelo sistema defensivo, já abre o jogo ali com Alan Santos faz o toque no círculo central para Diego Torres, ele cadencia essa bola, fez o toque de evolução feita, domina para Emerson, ponta esquerda, evolução feita, vem com o Sarará, sistema defensivo do Guarani trabalhando nesse comecinho de jogo, e fez o toque para Kelvin, Kelvin dominou, abre o jogo, ponta direita, vem trabalhando bola a equipe do Verde, que te quero Verde, a equipe do Bugre, faz o toque, abertura de bola ali com o Rafael Rodrigues, ele solta a bola pro Cauã Jesus para Diego Torres, faz o giro 360, inverte a bola da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, Tuleme ao pontal, já faz o toque de evolução errada ali pro Emerson, a bola volta outra vez, rebote era para a equipe do Guarani, que domina com Caio Melo, e Caio Melo para Diego Torres, a abertura de bola para Cicinho, é agora Bugre, o Cicinho dominou, azeitou para Caio Melo, e Caio Melo bateu pro gol fraquinho para defesa de Fagner, defende o Bugre, vem forte no campo ofensivo, Daniel e Farias. E é com ele o artilheiro Bruno Santos, veio na meia-lua, abriu espaço, ele chutou de longe, teve o desvio que amaciou a bola, ficando fácil pro goleiro Wagner fazer a defesa, mas o Bugre chega primeiro no ataque, quase o primeiro gol da equipe de Campinas, segue no Placar Futebol Interior, Guarani 0, Ituano também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Bugre ganha o tiro de meta já cobrado pelo Andrei, goleiro da equipe do Guarani. Faz o lançamento lá pro Bruno Santos. A bola tá viva, a bola aérea. Consegue ali pegar o Bruno Santos, mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém que foi na ideia dele, porque senão seria um passe muito bom ali. A informação informando para os canais Futebol Interior, Daniel Farias. Só para apimentar ainda mais o interesse do Guarani no jogo de hoje, só com o empate em 0-0, o Ituano já volta para o G8 e o Guarani se mantém na 10ª posição, Gustavo Marques. Positivo, vai tocando bola ali o Ramon para a equipe do Ituano. Ele faz o toque curtinho, domina aqui na ponta esquerda, lançamento feito, sobe ali, apenas observa Kelvin, apenas observa também ali o Alan Santos. Chega Andrei para fazer defesa para a equipe do Guarani, já vem trabalhando a bola, solta a bola ali curtinha para o Alan Santos. Alan Santos ele domina com a perna direita, faz o toque, abre o jogo ali para o Rafael Rodrigues, tenta sair tocando bola, a bola explodiu no atleta, a bola vai pra fora, tem arremesso manual e atenção torcedores, atenção amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo.
Campeonato Brasileiro Série C, 12ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 5h40 passados, primeiro tempo. Guarani tem 0, Ituano também tem 0, Daniel Faria. No Campeonato Brasileiro da Série B, Ferroviária abre 1-0 em cima do Criciúma. Gol dos Thalisson aos 12 minutos da primeira etapa. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Estou aqui junto com vocês dos microfones dos canais Futebol Interior nas mãos. Para o jogo, vem tocando bola no sistema defensivo, vem tocando bola ali o Alan Santos para a equipe do Guarani. Abre o jogo, domina para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues tenta fazer o toque meio ali conturbado, meio errado, mas deu certo pro Andrei Calma. E ali chama atenção o técnico Marcelo Fernandes. Dá bronca ali no sistema defensivo do Bugre. Olha o Matheus Sarará, abre o jogo, fez o toque. A bola tá queimando nos pés da zaga da equipe do Guarani. Abre o jogo, tenta fazer o toque, a bola vai se perdendo. Conseguiu fazer ali a dominada Caio Melo. Caio Melo tenta ali, o lançamento deu errado, a bola volta ali com ele. O Cauã Jesus fez o toque para Diego Torres. E Diego Torres com a perna direita, ele domina, cadencia, essa bola vai para cima, erga a cabeça, faz o toque, domina ali por o Cauã Jesus para Caio Melo, volta de novo no sistema defensivo, faz ali o toque, chega ali para auxiliar, vem girando, bola a equipe pro Guarani, faz o toque ali com o Alan Santos. Alan Santos tenta ali em profundidade pro Cicinho, chega para afastar ali o Dalpin da equipe do Ituano, a bola vai se perdendo para fora, não, ele evitou a saída, a bola favorece ainda a equipe do Ituano lá pelo sistema defensivo, mas a arbitragem está marcando falta na ponta esquerda, falta favorecendo a equipe do Ituano, Daniel. Tem gol, informação. No Mundial de Clubes, na finalíssima, Chelsea faz o segundo gol para cima do Paris Saint-Germain. Palmer faz o segundo gol aos 29 minutos da primeira etapa, informando placar ao vivo Futebol Interior. Tá certo, é o Mundial de Clubes, você vai acompanhando aqui em tempo real, no placar ao vivo do Futebol Interior, lançamento feito no círculo central, trabalha essa bola a equipe do Ituano, a bola tá viva, a bola aérea, chega na recuperação a equipe do Guarani, que giro lindo, tenta para Bruno Santos, chega para afastar a zaga da equipe do Ituano, tem posse de bola, faz o lançamento, se joga nela para tirar Caio Melo, manda essa bola para fora, tem arremesso para o lado direito, favorecendo a equipe do Ituano, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem o Ituano, cruzamento, a bola tá viva ali na grande área, afasta, a zaga volta de novo no cruzamento, a bola vai para fora. Daniel Farias, que perigo! Quem vinha chegando era o Caio Mendes, pelo lado direito da profundidade. Tentou o cruzamento para dentro da grande área, passou tirando tinta, caindo na meta do goleiro Andrei, que vai apenas fazer a reposição da bola em jogo e segue no placar. Futebol Interior, 0 para o Guarani, 0 para o Ituano. É Campeonato Brasileiro, é Série C, 12ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa, 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Ituano. O Galo também ali, que quase tem a mesma campanha da equipe do Bugre. O que separam as equipes são um ponto a mais para a equipe do Ituano. Saiu tocando errado, o Guarani vem, Ituano chegou batendo pro gol, batendo para fora, subiu ali o camisa número 11, o Osman batendo pro gol, a bola vai para fora, tiro de meta e o técnico Marcelo Fernandes tá bravo, hein, Daniel? E não é por menos, viu, Gustavo Marques? Já é a terceira tentativa de gol da equipe do Ituano e saída errada do Guarani. E acompanha mais uma atrapalhada da zaga aí, ô Gustavo. Que coisa, a zaga do Guarani batendo cabeça, não consegue acertar no passe. Tem falta para a equipe do Guarani. Pediu ali a falta, o Sarará e ganhou. Falta lá pelo sistema defensivo, quase 10 minutos passados desse primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 para o Ituano. O Bugre vai empatando o jogo. Falta para o Guarani no sistema defensivo, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Faz o giro, vem o Ituano, ganha falta, Ramon no círculo central, tem falta para a equipe do Ituano. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo.
Campeonato Brasileiro é Série C, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 12ª rodada. 10h30 passados, primeiro tempo. Guarani tem 0, Ituano também tem 0. Daniel Faria. No Brasileirão Série C, Botafogo continua empatando em 0-0 contra o Londrina. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Vai, meu bugrão, vai, bugre, vai, vertiquite, quero verde, vem o Ituano. Ituano abre o jogo aqui na ponta, domina ali com camisa 2, que é o Tássio. Tássio bota pra correr, tentando achar o Caio Mendes. A bola vai saindo pra fora, ganha um arremesso manual lá pelo lado direito. O arremesso é ofensivo, arremesso manual para a equipe do Ituano. Vai chover, tem bola gol na área do Galo, tem perigo pra cobrança ali, vai o Tássio, daqui a pouquinho informação, tem gol no campeonato. Tássio manda essa bola dentro da grande área, a bola tá viva, sobe de cabeça, a bola volta ali com o Tássio. O Tássio lá direito faz o cruzamento, ali foi barrado. Chega Torres para tentar tirar o cruzamento, sobe nela, Andrei, e pega a bola em seus braços com muita segurança. Diga aí, Pelo Daniel. Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo abre o placar 1-0 em cima do Londrina. Gol do Wendel Lomar aos 10 minutos da primeira etapa, informando o placar ao vivo Futebol Interior. Resultado importante pro Bugre, não é, o Daniel? O Londrina tá ali na zona de classificação também, né? Mas não muda muita coisa não, muda viu? muita coisa, mas é bom os times Só que estão lá melhora em pro cima não Botafogo da flutuar. Paraíba, viu? Que sobe pra 15ª posição. Positivo, lançamento feito, sobe de cabeça, afasta ali a zaga da equipe do Ituano. A bola ali volta, reboteada para a equipe do Galo, que vem tocando bola aqui na ponta direita. Aperta a equipe do Bugre. O Ituano vem tocando bola, sistema defensivo, vai tentar fazer o lançamento lá para o campo de ataque. Sobe de cabeça ali para cortar o Alan Santos, mas segundo o árbitro, sofreu uma carga ali o Vinícius Popó. Tem falta para a equipe do Ituano lá pelo lado direito, Daniel Farias. É mais uma falta em favor da equipe de Itu. Quem vai para a cobrança é o jaqueta número 5, o Bruno Silva. Bola já em jogo e segue no placar Futebol Interior 0-0. Guarani tem 0 no placar, Ituano também tem 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, vem Matheus Mancini para a equipe do Ituano. Ele já abre o jogo, vem tocando bola lá pelo sistema defensivo. O Ituano vem tocando bola lá direito, lançamento feito lá pro campo de ataque. E passa ali do Caio Melo, a bola tá viva ali com Vinícius Popó, cruzamento, pegou o Andrei. Não pode falhar não, Daniel Faria. Ai, 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 Carrapato não tem pai. Essa zaga do Bugre tá pedindo, viu, Gustavo? Tá pedindo porque tá bobeando demais na zona defensiva. Mais uma vez o Ituano avança pelo lado direito, chegando com o Vinícius Popó em profundidade, cruzamento para dentro da grande área, que se não fosse o Andrei, o Ituano chegava com perigo para abrir o placar. Segue no Futebol Interior 0-0. Abre o jogo, vai tocando a bola lá pelo sistema defensivo, vem com o Sarará. Matheus Sarará já faz o toque, domina ali com o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues, passecinho, o Diego Torres chega, arruma a casa, caiu, escorregou, pediu falta, ganhou. Falta pela ponta direita e o Diego Torres já fala, é a segunda, professor. É a segunda e nada no cartão, hein, Daniel? Caiu de maduro, na minha opinião, ali o Léo Passos, viu? Chegou ali só com a mão, não era pra tanto. Valorizou aí o passe, mas o árbitro em cima do lance achou melhor marcar falta. Bola já em jogo e vem o Guarani. Lá vem o Guarani, lá pelo sistema ofensivo, linha de fundo, o Emerson tenta o cruzamento. Nossa, que horrível. A bola vai pra fora, tiro de meta pra equipe do Ituano. O Guarani tenta no cruzamento, mas não foi bonito não, foi horroroso o cruzamento, hein, Daniel? O Emerson tinha tudo, viu, Gustavo? Tinha chuteira, caneleira, só faltou habilidade. Fez um chute horroroso para longe da meta do goleiro Wagner, apenas tiro de meta em favor da equipe do Ituano e segue no placar Futebol Interior 0-0. Quer ser o próximo milionário? Quer ganhar prêmios? Acesse www.hipercapbrasil.com.br e você pode ser o próximo ganhador. Tem arremesso manual favorecendo ali a equipe do Ituano lá pela ponta esquerda. Para a cobrança vai o Dalpian. Diga aí, tem gol, informação, Futebol Interior
Interior ao vivo, placar, sempre informando você. Pelo Campeonato Brasileiro da Segundona, Criciúma empata contra o Ferroviária 1-1. Marcinho, aos 42 minutos da primeira etapa, informando placar ao vivo, Futebol Interior. E olha a zaga do Guarani batendo cabeça outra vez, afasta a zaga, meu Deus do céu, hein? Que tá acontecendo? Comeram feijoada desse domingão aí, Daniel Farias? Tá pesada a equipe do Bugre, viu? A zaga tá todo mundo apático, tá todo mundo defensivo demais, mas no pior sentido da frase, viu? Não tá tendo nenhuma efetividade a zaga da equipe do Bugre. O Ituano tá chegando com facilidade e é questão de tempo se continuar desse jeito para o Ituano abrir o placar. Jogo parado no Brinco de Ouro, segue no placar 0-0, Gustavo Martins. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 16 passados, primeiro tempo. Bugre vai empatando, 0 pro Guarani, 0 também pro Ituano, Daniel. No Mundial de Clubes da FIFA, o Chelsea segue vencendo em 2-0 o Paris Saint-Germain, garantindo o título mundial. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Vem comigo numa só emoção chamada futebol, com os microfones dos canais Futebol Interior. Em minhas mãos eu conto mais um capítulo na história do Guarani, mais um capítulo na história também de Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tássio faz a cobrança de arremesso manual dentro da grande área, chega para afastar a zaga da equipe do Bugre. A bola volta com o Tássio de novo, vai encobrindo o goleiro, pegou o goleiro. Pediu gol nada, que susto, hein, ô Daniel? Quem chegou foi o Tássio, viu? Arriscou da ponta direita da grande área, jogou lá pra dentro da pequena, saiu o goleiro Andrei, segurou essa bola, foi pra dentro do gol, rapaz, em cima da linha, não foi pra dentro da meta, impedindo o gol do Ituano, que chega mais uma vez no sufoco e no placar Futebol Interior, segue 0-0. É impressionante a dificuldade que o Guarani se encontra nesse momento, aliás, para sair com a bola, hein? Não acerta uma. E vem o Bugre, perde de novo a recuperação, posse de bola da equipe do Guarani, ali com o Sarará na ponta esquerda, ele para, olha, vai voltar de novo para o sistema defensivo, misericórdia! Dá medo esse sistema defensivo no jogo de hoje. Passa no primeiro, passa no segundo, vem caindo na ponta, tem falta para a equipe do Guarani, falta para cima do Cicinho, lado direito tem falta para o Bugre, sistema defensivo, falta em cima do Cicinho, camisa número 2. Tá paralisado o jogo, já vai pra cobrança, tem pressa, vem tocando bola a equipe do Bugre, abre o jogo aqui na ponta esquerda, vem dominando com Matheus Sarará, volta a bola, a dificuldade do Guarani é imensa. Muita dificuldade pro Guarani sair. Abre o jogo, domina ali com o Alan Santos fez o toque errado, misericórdia. Recupera de novo o Ituano, que tem pressa, lançamento feito, linha de fundo, chega para afastar. Tira a zaga da equipe do Guarani. E tem ali, tá marcando o quê, o Daniel? Tiro de meta, é isso? Falta em favor da equipe do Ituano. Léo Passos veio na velocidade pelo lado esquerdo, recebeu o carrinho por baixo, foi pro chão e o árbitro marca falta. É falta perigosa para o Ituano, é próximo da grande área. De olho no lance, Gustavo Marques. Que medo, tá dando medo. O Guarani não consegue se encontrar no jogo. Não acerta um passe sequer. Que coisa! E teve uma mudança no jogo de hoje, daqui a pouco eu informo. Hoje o Cauã Jesus entrou jogando, né? Mas no jogo, vou confirmar já, né? Depois desse ataque. Mas no último jogo, ele não entrou jogando, não. Eu vou só... Quem? O Cauã Jesus. Não, o Cauã Jesus entrou no lugar do Alisson hoje. Do Alisson, né, então. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa informação para vocês. Tem falta para a equipe do Ituano. 2 jogadores na bola. Vai chover, bola na área, jogada e saída. Se deixar bater um perigo. Chegou batendo pro gol, a bola explodiu em cima da zaga do Bugre. A bola volta, reboteada, pode bola. Olha o Ituano, faz o que quer na zaga do Guarani. Lançamento feito, tira Alan Santos. A bola volta, o Ituano perto no primeiro gol. Cruzamento na grande, era o toque de cabeça, tira Alan Santos. Volta um bombardeio, só dá Ituano no jogo, meu amigo.
Só dá o Ituano, é um bombardeio sempre com o Ituano, com a posse de bola. O Daniel Farias tá aí. Questão de tempo para sair o primeiro gol do Ituano se continuar assim. Que jogo horroroso, viu, Gustavo Marques? É só pedrada, meu amigo, é só pedrada, não tem nem rumo ao gol. Essa bola tá chegando propositalmente em acidente lá na frente, mas o Ituano tá fazendo o que quer na zaga do Bugre. Se continuar desse jeito, a vitória do Ituano nesse primeiro tempo é quase certa, viu, Gustavo? Abre o jogo, vem Caio Melo faz o lançamento totalmente errado, outra vez, mas deu certo. Bruno Santos foi por detrás, ele abre o jogo para Diego Torres dominou, vai Diego Torres, é agora, foi tocado por trás, é falta! E falta pro Bugre, o Diego Torres fala, é a terceira, professor. É a terceira falta pro Guarani, a falta perigosa, Daniel. É incrível como o Diego Torres está sendo maltratado no jogo de hoje. Terceira falta maliciosa em cima do jaqueta 10 da equipe do Guarani. Lembra que eu falei durante a ficha técnica para ficar de olho nele? Mas não é dessa forma não, viu, galera? Falta em favor da equipe do Guarani, falta perigosa. Se a bola não tá indo por baixo, quem sabe na bola aérea, Gustavo Marques. 21 minutos e 20 é passado, Zé, primeiro tempo, tem grande oportunidade a equipe do Guarani, vai para a cobrança de falta, vamos Bugre, vamos verde, que te quero verde, na bola tá o Sarará, na bola tá ali o camisa 8, Caio Melo, na bola tá o Diego Torres, quem será que vai ser o batedor? Não importa quem será, o importante é que a bola vai morrer no fundo da rede, no fundo do gol, ajeita com muito carinho, pelo jeito ali vai ser o Diego Torres, ele ajeita com muito carinho, vai ali orientando a sua barreira, o Wagner também, o Galo vai se defendendo, tem falta para a equipe do Bugre, quem sabe agora, bravo Bugre Guerreiro, agora ali tem 0, o Ituano também tem 0, vai para a cobrança Diego Torres, ele olha para um lado, olha para o outro, quem Caio Melo também, quem será o batedor, vai Diego Torres, vai Caio Melo, na bola, Diego Torres vai, isolou, a bola vai pra fora, tiro de meta pro Ituano, Daniel Faria. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeiro Diego Torres, viu? É impressionante, quando ele pega na bola é castigado e quando tem a chance faz essa lambância. Jogou mais alto, igual a audiência do canal Futebol Interior, para a cobrança de tiro de meta da equipe do Ituano, segue no placar 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Chega o Bugre, tira ali, recua essa bola, a zaga da equipe do Ituano. A bola fica tranquila com o goleiro Wagner, que já vem trabalhando bola, lançamento feito, vem Ituano. Tenta fazer o lançamento lá pro campo ofensivo no rebote. A bola vem caindo ainda com posse de bola da equipe do Guarani. Matheus Sarará evita a saída, manda o balaio pra frente, tentando ali acionar alguém, deu certo, a bola volta. Rebote era pro Caio Melo pra Diego Torres, pra Bruno Santos, devolução pra Diego Torres, tira, afasta a zaga do Ituano. E aí, como você disse também, negócio vai no susto, hein? De propósito, nada, evidentemente. Aliás, não é nem de propósito, né? Acidentalmente, nada proposital, né, ô Daniel? Exatamente. Essa bola tá chegando lá no ataque de uma forma sem pretensão da equipe do Ituano, mas é mais nessa questão desse chutão que tá tendo no jogo mesmo. A bola chega, a bicuda pra frente, aí na dividida, a bicuda lá pra frente, essa bola vai chegando lá e o Guarani não tá conseguindo neutralizar ali o ataque da equipe do Ituano. Pode ser que seja pela mudança tática, que hoje o técnico Marcelo Fernandes muda de 3 zagueiros para 4, e aí por esse motivo tá faltando ali aquela concordância ali entre os zagueiros, mas o fato é que o Guarani não tá se encontrando no campo no jogo de hoje, meu caro Gustavo Marques. Complicado, 24-30. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, sério, meu Deus do céu, como bate cabeça essa zaga da equipe do Guarani, hein? Minha Nossa Senhora, que coisa, hein? Irreconhecível hoje a zaga do Bugre.
Campeonato Brasileiro Série C. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 25 agora, Guarani tem 0 e Ituano também tem 0. E na final do Mundial de Clubes, o Chelsea faz 3-0 em cima do Paris Saint-Germain. Gol do João Pedro aos 42 minutos da primeira etapa. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Vem cá, abre o jogo, vem tocando bola para Alan Santos, para a equipe do Guarani. Faz o toque ali pro Rafael Rodrigues, para Cicinho. Cicinho volta a bola para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues solta essa bola, cadencia ali pelo sistema defensivo pro Alan Santos, que volta a bola ali pro goleiro da equipe do Bugre, que é o Andrei. Andrei dominou com a perna direita, fez o toque pro Matheus Sarará. Matheus Sarará domina no susto, hein? No susto essa zaga da equipe do Guarani. Minha Nossa Senhora, que jogo horroroso. Bola vai para fora, arremesso manual pro Ituano, vai se perdendo sozinho o Guarani, hein? Que coisa. Agora esse lance aí foi mais feio que eu acordando num domingo, viu, Gustavo? Realmente tá se atrapalhando toda a equipe do Guarani e, por incrível que pareça, a posse de bola tá 50% para cada lado, viu, Gustavo? Que coisa, hein? Que coisa. Abre o jogo outra vez, vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, domina com o Andrei. Andrei tenta ali criar a jogada para a equipe do Guarani, mas a bola volta reboteada para a equipe do Ituano, que já vem trabalhando bola aqui na ponta esquerda. Lançamento feito, deu certo na ponta pro Dalpian. Dalpian dominou, voltou, girou o corpo para lá, para cá, consegue passar, ganhar arremesso manual, lado esquerdo, favorecendo a equipe do Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem de novo ali o Ituano, cruzamento, afasta a zaga da equipe do Guarani. A bola volta, reboteada, tentou ali pegar o Diogo Torres, não conseguiu. O Ituano faz o que quer, tenta bater pro gol. À direita de Andrei. Bola pra fora, tiro de meta pro Bugre. Farias. Nesse lance aí, o Vinícius Popó foi também no meio que sem querer, chutou essa bola pro ataque, o goleiro Andrei estava adiantado e tirou essa bola no golpe de vista, viu? Se esse gol acontecesse, seria o gol menos intencionado da rodada, viu, Gustavo Marques? Segue no placar Futebol Interior, 0-0. Vem trabalhando bola, o Caio Melo para a equipe do Guarani. O toque feito para Cicinho, Cicinho dominou, parou, fez a devolução pro Caio Melo. Caio Melo do círculo central, vai fazer ali o giro, já abre o jogo. Faz o toque ali pro Caio Melo, a abertura ali pro Matheus Sarará pro Caio Melo. Olha o Bugre de novo com a zaga, misericórdia. Abre o jogo outra vez lá pelo lado direito. O Bugre vem tocando bola pro Kelvin. Kelvin do círculo central faz o giro. Ergueu a cabeça, Caio Melo faz o lançamento, deu certo. Bruno Santos meio desengonçado, vai tentar pegar essa bola, conseguiu. Bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual pro Bugre. Ponta esquerda, o Guarani desce, Daniel Farias. De novo com ele, o Bruno Santos pelo lado esquerdo. Chegou dentro da grande área, chegou na marcação de 2 e o Grigor jogou para lateral e arremesso em favor da equipe do Guarani. Bola já em jogo e segue no placar Futebol Interior. 0 para Guarani, 0 para o Ituano. Vem o Bugre outra vez tentando a jogada em saída, deu errado. Chega ali para afastar a zaga da equipe do Ituano, que já vem trabalhando bola no contragolpe. Vem descendo 28 e 20, 0-0 pro Guarani, 0 pro Ituano. Lançamento feito, a bola explodiu em Emerson. Volta pro Bugre. Poste de bola agora da equipe pro Guarani. Domina, faz o giro Emerson. Faz o toque meio desengonçado. Não consegue acertar um passe o Caio Melo. Cai o jogador, devolve ali, dá de bandeja para o atleta da equipe do Ituano. E já vem fazendo falta a equipe do Guarani. Olha, eu sei que é muito tempo ainda, mas no intervalo o técnico Marcelo Fernandes vai ter que conversar muito com a equipe do Guarani, hein? O Guarani, se perder o jogo de hoje, vai perder pra ele mesmo, hein? O jogo horroroso que faz o Guarani, hein, o Daniel Farias? E não se resume só no Guarani, não, viu, Gustavo? Diga-se de passagem, a equipe do Ituano também faz um jogo horrível. É um jogo de compadre e aí, meu amigo, tá pra quem erra menos, viu, Gustavo? Que coisa! E falando em Daniel Farias, vamos com a sua análise, Daniel Farias, quase 30 minutos. Pra você, quem tá melhor aí? Difícil, hein? Olha, é mais fácil descobrir quem tá menos pior, viu? Do que melhor no jogo de hoje. Mas mesmo com toda essa bagunça, Gustavo Marques, o jogo tá equilibrado. É 50% de posse de bola para cada lado. Um chute com perigo no favor da equipe do Ituano e um também para a equipe do Guarani. Escanteios não tivemos no jogo de hoje, também num jogo horroroso como esse que está tendo até agora, 29 minutos da primeira etapa. Seria até um milagre ter um escanteio, né? Mas o fato é que o jogo está equilibrado. Ambas as equipes se enrolando muito no meio de campo e chegando com pouca eficiência no ataque.
Placar justo, na minha opinião, mas não justo para quem pagou o ingresso e foi pro estádio, viu, Gustavo? Tá certo, vem tocando bola aqui pro Guarani. Diego Torres volta a bola lá pelo sistema defensivo. Domina ali com o Alan Santos. Alan Santos para Diego Torres. Diego Torres dominou, já abre o jogo, fez o toque, já acha o Emerson. Emerson, devolução feita, domina pro Matheus Sarará. Matheus Sarará se fecha toda a equipe do Ituano. E bem organizada lá pelo sistema defensivo, dificultando o ataque da equipe do Bugre. Lançamento feito, domina, vem tocando bola ali. O camisa 11, que é o Cauã Jesus. Devolução feita pro Matheus Sarará no círculo central. Vem trabalhando ali a equipe do Guarani. Já abre o jogo, faz ali o toque pro Matheus Sarará. Matheus Sarará abre o jogo pro Caio Melo. Caio Melo tentou ali fazer o toque, bola ali na abertura, lado esquerdo, errada. A bola vai se perdendo, não inventa, Guarani. Fica bravo ali o Cauã Jesus, mas não é pra menos, quer inventar. Bola pra fora, arremesso manual pro Ituano. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro é Série C. 31 jogados, primeiro tempo. Guarani tem 0, Ituano também tem 0, Daniel. No Brasileirão Série B, Criciúma 1, Ferroviária também tem 1. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Vamos juntos na emoção chamada futebol. Vem tocando bola aqui pro do Bugre com o Alan Santos. Ele já abre o jogo todo. Como consegue errar um passe desse? Como consegue errar um passe? O Ituano não quer nem saber. Vai pra cima o Ituano, ponto direita na correria total. Vai tentar passar, recupera a bola aqui pro Bugre. Já vem trabalhando. Vai Emerson, vai Emerson, vai Emerson. O Diego Torres fez ali o lançamento errado. A bola volta ali. Outra vez é boteada para a equipe do Guarani. Vem tocando bola lá pelo sistema defensivo. Já faz a abertura com o Matheus Sarará. Matheus Sarará faz ali o toque pro Caio Melo. Faz a inversão de bola da esquerda para a direita do Leme ao Pontal. Volta a bola ali pro Caio Melo outra vez. Caio Melo abre o jogo para Emerson. Emerson, ponta esquerda, dominou, girou o corpo. Faz ali a inversão de bola outra vez para Cicinho. Ele cadenciou essa bola, dominou, preparou, fez o corte, fingiu que foi, não foi. Fez o toque para Caio Melo. Caio Melo, a devolução. Vem ali o Cauã Jesus. Cauã Jesus faz a invertida de bola, domina para Emerson. Emerson domina com a perna direita, olha, faz ali o toque, preferiu voltar ali para a zaga da equipe do Guarani com o Matheus Sarará. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Que difícil, que difícil, que difícil, Bugre. Vem outra vez o Emerson, vem tocando a bola lá pelo sistema defensivo. Faz a abertura de bola para o Kelvin. E Kelvin faz o lançamento para Emerson. Azeitou para o Diego Torres, para fora. Parece que não querem nada com nada. E tá bem na cara que o almoço foi daqueles, hein? Ou foi aquela macarronada da avó ou aquela feijoada da tia. Pelo amor de Deus, hein? Me ajuda aí, tia Cida. Marcou Bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira. De novo ele, Diego Torres. Oh, meu filho. Se tá na cobrança de falta, pega muito embaixo da bola. Se tá no ataque, é maltratado. E quando sobra sozinho, ele faz a lambança. Tiro de meta para a equipe do Ituano. E segue no placar Futebol Interior. Guarani 0, Ituano também 0. E vem o Ituano no contra-golpe, a bola vai se perdendo. Pega, André, que coisa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Meu Deus do céu, tá difícil, hein? Que zaga horrorosa. Sangue de Jesus tem poder, hein? Cicinho tem arremesso manual. Nem os quero-quero, até os quero-quero viram das costas, hein? Não querem ver esse... Que coisa. Vem tocando bola, abre o jogo ali, a zaga da equipe do Guarani. Vem tocando bola ali com o Andrei, dá até medo. Andrei faz o lançamento lá pro campo ofensivo, vê se acha alguém. Sempre ele, Bruno Santos, corta a zaga, a bola vai saindo para fora, tem arremesso normal, favorecendo para a equipe do Guarani. Ponta direita, Bugre na bola, vai Bugre, vai Verde, que te quero Verde, 34 e 40.
34-40, ninguém ganha, ninguém perde. Vem tocando bola ali, Cauã Jesus dominou, preparou, fez o toque ali pro camisa meia dúzia, que é o Emerson. Emerson já abre o jogo, fez o toque, abertura de bola pra Caio Melo fez o toque na ponta, trabalha a bola a equipe do Bugre com Alan Santos, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, tira a zaga da equipe do Ituano, a bola volta, rebotear, cadencia essa bola no sistema defensivo, posse de bola favorecendo a equipe do Ituano, ganha um arremesso manual lá pela ponta esquerda, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 35:30, hora de análise. Mais uma dele, Daniel Farias. Que coisa, hein? O jogo continua horroroso ou mudou alguma coisa, melhorou alguma coisa aí, Daniel? Olha, Gustavo, a equipe do Guarani melhorou no ataque, viu? Chegou com um pouco mais de perigo, ora na cobrança de falta ali com o Diego Torres, na tentativa ali de contra-ataque também com o Diego Torres. Eu fiz uma pesquisa aqui do Diego Torres, mas enquanto isso vem o Guarani no ataque. Veio o Guarani outra vez, Bruno Santos, ajeitou para Cicinho, ponto direita, preparou, vai Cicinho, agora domina com a perna direita, cadencia essa bola, ajeitou, cruzamento na grande área, sobe de cabeça o Ituano, afasta o Galo, Daniel Farias completa. Eu havia falado sobre o Diego Torres, ele é argentino, tem 34 anos, jogou no Vila Nova na temporada agora de 2025, foram 25 jogos, apenas 1 gol e 5 assistências. Defendendo as cores do Guarani, esse é o 4º jogo dele e nenhum gol marcado e nenhuma assistência técnica também, meu caro Gustavo Marques. Logo se nota que o hermano Diego Torres não é muito bom no faro do gol, viu? Que coisa. Abre o jogo, vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, domina a equipe do Guarani, tenta criar a jogada, preparou, fez o toque no círculo central, domina, faz a devolução, domina ali para Kelvin no círculo central, fez o toque pro Diogo Torres não conseguiu dominar essa bola, afasta a zaga da equipe do Bugre, a bola volta ali, reboteada com o Sarará, Matheus Sarará, faz a abertura de bola ali pro Caio Melo fez o toque para Cicinho que na ponta direita, carrega essa bola a equipe do Guarani, devolução feita, volta a bola ainda pelo sistema defensivo, olha o Kelvin voltou para correr, que jogada, amigos, e me dei mal, amigos, cai ali o Kelvin, tem falta para a equipe do Ituano. Mais uma falta em favor da equipe do Galo. Quem vinha ali na aproximação era o Vinícius Popó, que foi calçado. Baixo tá o gramado e o pessoal passando teçado aos 37 minutos da primeira etapa. Segue no placar Futebol Interior. 0 para o Guarani, 0 também para o Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem o Bugre, vem tocando bola, faz a versão de bola, vem do Bruno, caindo aqui na ponta para Emerson. Emerson domina com a perna direita na correria total, ele passa para Diego Torres. Ele domina, conseguiu passar, devolução feita. Trabalha a bola com o capitão Alan Santos da equipe do Guarani. Toque de bola pro Caio Melo. Caio Melo pro Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues pro Caio Melo. Caio Melo dominou, fez o toque errado, recupera o Ituano, posse de bola da equipe do Guarani porque consegue a recuperação. Cicinho passou, ganhou falta, ponta direita. Falta pro Bugre, Daniel Faria. E já colocado em jogo, de novo o Bugre no ataque, Gustavo. Falta ali para a equipe do Guarani, já cobrado, a devolução feita, domina com Sarará, Sarará faz ali o toque, devolução para Diogo Torres, ponta esquerda, ele dominou, fez o toque, tentou ali pro Kelvin, se fecha todo ali o Ituano, hein, Daniel? O Ituano se fecha todo, tenta ali evidentemente não deixar o Bugre passar lá pro campo ofensivo, completa a recuperação ali, com o Ituano, vem na correria total, conseguiu ali de carrinho para tentar recuperar, conseguiu, posse, bola para a equipe do Guarani, Cicinho para Kelvin, minha Nossa Senhora, o Kelvin escorregou, caiu, mas levantou com posse, bola domina ali, com camisa número 5 da equipe do Bugre, lançamento feito para ninguém, bola para fora, tiro de meta, Daniel Faria. Mais uma tentativa de longe frustrada do ataque da equipe do Guarani, arriscou de longe, mas o árbitro voltou na marcação e deu falta em favor da equipe
do Guarani por falta em cima do Matheus Sarará, viu? É lance de cobrança de falta, bola já em jogo, Guarani no ataque. Vem o Bugre, olha o Cicinho. O Cicinho dominou, fez o toque, a devolução feita, deu certo, vai Bugre, pro Cauã Jesus, a bola vai pra fora, tem arremesso manual, favorecendo o Bugre, arremesso manual lá pelo lado direito, cobrança feita, vem tocando a bola ainda pelo sistema defensivo, vem trabalhando ali com camisa 4, que é o Alan Santos pro Andrei domina com a perna direita, faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, sobe de cabeça, corta ali a zaga da equipe do Ituano, o Osman manda a bola pra fora, tem arremesso normal, já vai ser cobrado pelo Bugre, ainda lá pelo sistema defensivo, volta a bola com o goleiro Andrei, o goleiro Andrei domina com a perna direita, já faz ali a devolução, você viu o toque de 40 minutos, dominou com Matheus Sarará, lançamento feito pra ninguém, tiro de meta, o Daniel Faria. Tá complicado, viu? O Guarani agora cria oportunidades, mas não tem tranquilidade para finalizar no chute ao gol. E isso facilita muito a defesa da equipe do Ituano, sem falar no trabalho do goleiro Wagner, que fica apenas acompanhando esses chutões, passando longe da meta do gol da equipe do Ituano. Tiro de meta para a equipe do Galo, segue no placar 0-0. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Ituano. 40, quase 41. Lançamento feito, sobe de cabeça para fazer o corte. A bola volta ali, reboteada para a equipe do Ituano. E deu certo ali, fez o toque, tá ganhando falta. Falta ali para cima do Caio Mendes. Falta perigosíssima para o Ituano, Daniel Farias. Falta desnecessária agora ali do Kelvin em cima do jaqueta número 7, Caio Mendes, da equipe do Ituano. Falta em favor da equipe do Galo. Falta perigosa, viu, Gustavo? É próximo da grande área. Quem sabe na bola aérea o Ituano vai oferecer mais perigo para a defesa do Guarani. Tem que ficar de olho, porque vai vir drone na área, Gustavo Marques. Vem drone na área, então, 0 para o Guarani, 0 para o Ituano, falta perigosíssima. Falta ali desnecessária. E quem fez a falta? Quem fez a falta ali, o Daniel Farias? Foi o Kelvin. Kelvin fez a falta. É a falta perigosa e pode custar caro para a equipe do Bugre. Vai para a cobrança de falta lá pela ponta direita. Autorizado, cruzamento, a bola viva. Andrei sobe nela e pega. Daniel Farias. Passou por cima de todo mundo, bola já reposta, vem Guarani no contra-ataque. Vem o Guarani dominando, Caio Melo faz o cruzamento, afasta, tira o Ituano e completa com posse de bola. Ponta esquerda, vem dominando lá pelo sistema defensivo, tenta criar a jogada, não consegue o lançamento, a bola vem caindo aqui na ponta, vem descendo para a equipe do Guarani. Tenta ali o Andrei fez o toque, cadencia essa bola para o Alan Santos fez o toque, vem Caio Melo outra vez, ultrapassando o círculo central da equipe do Guarani, Kelvin para Cicinho passou, fez o toque, a bola vai saindo para fora, tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Bugre. Cicinho na bola, faz a cobrança, vem tocando bola ainda no sistema defensivo, domina Diego Torres, vem para ajudar, devolução feita ali pro Rafael Rodrigues fez o toque ali para o Alan Santos, que já domina ali pro Matheus Sarará ali pro Caio Melo no círculo central, domina, vai analisando, tenta o lançamento, pra quem, Caio Melo? Pra quem? Meu Deus do céu, pra ninguém. Avisa ele que lá não tinha ninguém. Tiro de meta favorecendo a equipe do Ituano, Daniel. É complicado, viu? A equipe do Guarani vem pelo lado esquerdo, trabalha muito na ofensiva, mas quando chega na hora de finalizar, é sempre essa agonia. É chutão pra frente, não procura alguém desmarcado, trabalhar, valorizar mais a posse de bola, vai nesse chutão de longe, que se fosse pelo menos na direção do gol, ainda vai lá, mas passa longe demais da meta do goleiro Wagner, e aí fica fácil para a equipe do Ituano manter esse placar em 0-0. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Ituano. Vem o Guarani com Cicinho faz a abertura de bola para o Diego Torres na correria total, vai Diego Torres, vai evitar a saída, cruzamento, pega bem o goleiro Wagner. Que coisa! Ih, Daniel, vai que é sua, amigo. Olha, o Diego Torres pensou que era aquele japonesinho lá que joga na Copa Paulista, como é o nome dele? Oi, Ryuta Takahashi. Pensou que era ele, rapaz. Saiu pra correr, não alcançou a bola não, rapaz. Nem que ele quisesse. Desperdiçou o ataque a equipe do Guarani e aí, desse jeito, continua no placar 0-0, viu, Gustavo? E tem torcedor direto no Brinco de Ouro mandando um áudio pra gente. Deixa eu ouvir. Alô, Márcio Carvalho. Alô, Gustavo Marques, o homem da flechada, e o amigo
Meu amigo Albert Cavalcante, estou no Brinco de Ouro, vendo esse circo dos horrores, a 10ª potência. Abraço aí. Valeu, só para informar, é o Daniel Farias agora junto com a gente, viu, Márcio? Mas obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado. Ele tá acompanhando o Circo dos Horrores e a 10ª potência da Série C. Aí tirou onda, hein, ô Daniel? E não mentiu, viu? Não mentiu. Tá resumindo bem o jogo desse primeiro tempo de Guarani 0, Ituano também 0 e acrescentou, viu, Gustavo? Mais 2 minutos de acréscimo, vamos até aos 47 minutos da primeira etapa. Lá vem Matheus Sarará, fez o toque para Diego Torres para Alan Santos. Alan Santos, que passe lindo, em profundidade, domina para Emerson dominou, cruzamento, minha Nossa Senhora. Bola vai para fora, tiro de meta, como erra, hein? Misericórdia. E quando falam que a Série C é um campeonato horroroso, não é para menos, hein? Tem razão, e tem dia que... Quando esses jogadores não acordam inspirados, aí o negócio fica mais feio ainda, né? Mais uma vez falando, parece que o Bugre não veio pro jogo, hein? Não veio, de verdade. Domingão, hein? Domingão à tarde. Ninguém quer saber de bola não, viu, Daniel? Rapaz, parece que o pessoal tá vidrado no jogo do Chelsea com o Paris Saint-Germain, viu? Focado pouco no jogo de hoje. Realmente tá muito feio esse primeiro tempo. E aí eu vou te dizer, viu, Gustavo? Na Série C... tem jogo bonito e jogo feio. Esse é um horroroso. Que coisa, a vontade dos jogadores do Guarani só não pede para a vontade do Felipe Marques de apertar os botões ali dos canais Futebol Interior, porque vou falar para você, hein? Que coisa! E tem mensagem aqui, hein? O Bugrino feiticeiro, quem sabe faz um feitiço aí pro Guarani melhorar, hein? Ele fala que o time tá mal escalado, time sem profundidade, o tal de Cauã tem que colocar o Mirandinha ou o Gabriel Silva urgente. Traz ali o Bugrino feiticeiro no seu comentário. E lá vem o Ituano, cruzamento, sai de soco, o goleiro Andrei, a bola volta pro Diego Torres, tá marcando alguma coisa ali, houve choque ali dentro da grande área, o jogador tá caído, e aí eu não sei se dá continuidade ou não, se o jogo tá paralisado ou não, e ali... Tá pedindo ali, não tô entendendo, Daniel, diga aí. Mas o que houve ali foi num lance de choque com o Matheus Sarará, juntamente com o atacante Léo Passos da equipe do Ituano, naquele lance de ataque, onde o Andrei saiu para fazer a defesa com 2 soquinhos e no lance ali, fora a bola, teve esse choque aí entre o Léo Passos e também o Matheus Sarará. A reclamação ali do Matheus Sarará é que ele foi para a dividida, foi ali para o chão, não houve um impacto muito necessário para que ele caísse no gramado do jogo, mandou o lance seguir, e aí quando o Guarani estava criando uma oportunidade de contra-ataque, o árbitro foi lá, marcou a falta, e é isso que fez o Matheus Sarará levantar do gramado do jogo, reclamando a beça para cima do árbitro, porque o árbitro pediu para entrar a maca, sendo que o Matheus Sarará falou, meu amigo, eu tô bem, meu parceiro, eu tô aqui de pé. Eu tô de boa, não era nem para ter parado o jogo. Uma jogada que seria e atrapalhou, que seria o último lance do jogo desse primeiro tempo. Fim de papo no Brinco de Ouro, Gustavo. Tá certo, apita o árbitro final de primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani vai empatando em 0-0 contra a equipe do Ituano, estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogo válido pela 12ª rodada, um primeiro tempo horroroso das ambas as equipes, que coisa, agora é torcer para que o segundo tempo o Guarani venha um pouco melhor, para que consiga evidentemente fazer o gol da vitória e será muito importante para a equipe dentro do campeonato. Até porque pior não dá para voltar, né, Gustavo? Misericórdia, se voltar pior, vou dizer algo para vocês, tá certo? Então, Felipe, um rápido intervalo e aí voltamos em seguida para falar o que foi esse primeiro tempo horroroso de Guarani 0, Ituano também tem 0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Tá certo, estamos aí de volta junto com vocês pelos canais Futebol Interior, que tem sempre o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, o restaurante do Dadá, disque entregas no 32423125 ou pelo WhatsApp no 997883821 ou também pelo Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor e Clube Concórdia, 155 anos de história é no Clube Concórdia. Daniel Farias, vamos debater aí o que foi esse primeiro tempo frustrante da equipe do Guarani. O que aconteceu, meu amigo? Diga aí qual que é a sua opinião referente a esse primeiro tempo aí horroroso da equipe do Guarani. Meu caro Gustavo Marques, assim também como você, meu caro torcedor bugrino, meu caro torcedor também do Ituano, que se liga também aqui com a gente no Placar Futebol Interior, também no YouTube, para você também que vai nos acompanhando no Valinhos FM. O jogo foi muito aquém do esperado, viu, aqui no Brinco de Ouro. O placar zerado refletiu bem o que foi aí a criação das equipes aí na etapa inicial. O Guarani demonstrou dificuldades para criar algum perigo na decorrência ali durante boa parte do tempo, muito também por conta da marcação implacável aí da equipe do Ituano. Mesmo com o Bugre que conseguia passar ali da primeira linha, né, na marcação do Galo de Itu, não demonstrou capricho no último passo para criar algum perigo. O Ituano leva o jogo da sua maneira em Campinas, jogando fora de casa, busca ali contra-golpes, mas esse jogo é muito mais favorável para a equipe do Ituano, viu? Porque esse placar de 0-0 coloca o Ituano dentro do G8.
o que facilita muito a equipe do Galo. Quem precisa dessa vitória é a equipe do Guarani, que joga dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, uma campanha muito forte nas redes sociais, tanto da própria instituição, como também de redes sociais, de torcedores, incentivando a presença do torcedor bugrino no Brinco de Ouro, colocando os ingressos à venda com valores promocionais, mas o que a gente vê aqui é um Guarani totalmente apático nesse primeiro tempo, sem muitas criações, como bem frisado não só por mim ou também pelo Gustavo Marques, mas assim como o torcedor que está lá no Brinco de Ouro. Um jogo realmente horroroso no primeiro tempo, sem criações para ambos os lados, tá? Se fosse só a equipe do Guarani ou do Ituano, até diria, né, passava pano, mas é um jogo feio para os dois lados, sem criação, sem efetividade. Acredito eu que essa mudança do posicionamento tático da equipe do Guarani seja o reflexo da equipe no jogo de hoje, mas esperamos aí que o Marcelo Fernandes faça alguma alteração para esse segundo tempo, porque precisa ser feito algo. Precisa ser conversado, precisa ser melhorado, talvez o posicionamento tático ou até mesmo a comunicação ali entre os jogadores, porque o que a gente se percebe é que não há uma comunicação, não há uma concordância com os jogadores que estão defendendo as cores do Guarani no jogo de hoje. Jogo esse que é muito importante para o Guarani, porque vem numa sequência embalado na terceirona, precisa vencer dentro de casa, venceu o CSA na penúltima rodada, empatou contra a equipe do Londrina fora de casa, ganhou pontos importantes, um pontinho importante fora de casa e precisa sim fazer o seu papel dentro do Brinco de Ouro. O gramado está em perfeitas condições, não houve chuva na cidade de Campinas, é um clima agradável, não tem empecilhos para que o Guarani não venha desempenhar hoje o seu futebol que vem desempenhando nessas últimas rodadas ao mando do técnico Marcelo Fernandes. É necessário que algo precisa ser feito. Teve aí a entrada do Cauã Jesus, ganhando a confiança do técnico para o jogo de hoje, entrando no lugar do Alisson, e ele precisa sim fazer valer a sua confiança depositada pelo professor. Assim também como um Bruno Santos, que vem apagado nesse primeiro tempo, teve oportunidades pelo lado esquerdo, ora muito bem marcado, ora com falta de criatividade, e falando também do Diego Torres, que chegava com muito perigo, mas sem muita inteligência na hora de finalizar. Teve lances desperdiçados que poderiam sim estar garantindo a vitória parcial do Guarani num placar de 1-0. Mas mediante num resumo de tudo que a gente viu nesse primeiro tempo, o placar de 0-0 me parece muito justo, Gustavo Marques. Tá certo, 17 horas mais 29 minutos, horário de Brasília. Tá aí então, abordando aí, comentando que foi esse primeiro tempo de 0, Guarani 0 também para a equipe do Ituano, uma equipe aquém, né? Uma equipe aquém, um jogo evidentemente aquém de ambas as equipes que querem, evidentemente, o acesso, né? O Guarani quer o acesso, o Ituano quer o acesso, mas jogando esse futebol, meu amigo, confesso para vocês que não merece não, né, o Daniel Farias? Jogando esse futebol que o Ituano jogou no jogo de hoje. É claro que o primeiro tempo, né? Segundo tempo tudo pode mudar e pode ser um segundo tempo excelente e apagar o que foi o primeiro tempo. Mas se voltar para o segundo tempo com o futebol que apresentou o Ituano e com o futebol que apresentou o Guarani, olha, meu amigo, eu vou dizer um negócio pra você. Não merece o acesso não, viu? Realmente é um jogo muito aquém do que a gente esperava. Realmente a gente já estava até comentando aqui nos bastidores, né, Gustavo? Que está sendo tirado leite de pedra. Porque é um jogo onde não está tendo criação, está tendo um jogo realmente de compadres, podemos se dizer assim. As equipes se respeitando muito, não está tendo criação nem pelo lado do Guarani, nem criação pelo lado do Ituano. É um jogo de campanhas parecidas, vale se ressaltar. A gente havia até comentado no início do jogo que a campanha tanto do Ituano quanto do Guarani são muito parecidas, né? Ao todo, somando hoje, são 12 partidas,
né? Estamos na 12ª rodada do Brasileirão, então são 12 partidas. Foram 12 gols marcados pelo Ituano até aqui, 10 gols marcados pelo Guarani, ou seja, diferença apenas de 2 gols a favor da equipe do Ituano. Gols sofridos, até isso, a zaga é parecida. O Ituano sofreu 9 gols até aqui e o Guarani recebeu 10 gols. Sofreu 10 gols até aqui. Já em assistências, o Guarani teve mais assistências ali durante, né, essas 12 rodadas. Foram 6 em favor do Guarani e apenas 2 em favor da equipe do Ituano. Então isso mostra que são campanhas muito parecidas do técnico Marcelo Fernandes e também do Mazola Júnior, e que o resultado é esse. É um jogo equilibrado e ao mesmo tempo que é equilibrado no 0-0, ao mesmo tempo que é equilibrado nas emoções e nas criações, também é equilibrado até no show de horror que a gente viu nesse primeiro tempo. Vamos esperar que se faça um raio-x desse primeiro tempo e que o Mazola Júnior e o Marcelo Fernandes possam ver o que precisa mudar. Mas o fato é que Guarani e Ituano precisam mudar para esse segundo tempo. Viu, meu caro Gustavo Marques? Positivo, me parece que vai ter mudanças, né? Aí na equipe do Guarani. Parece que estão ouvindo aqui a transmissão do futebol interior. Muito do que se falou também nos comentários aqui no chat do YouTube do portal Futebol Interior, a entrada do Mirandinha. E é ele que vai vir aí. Camisa número 17 da equipe do Guarani. Vai entrar em campo nesse segundo tempo. Vamos aguardar apenas a confirmação para quem saiu para a entrada do camisa 17 Mirandinha nesse segundo tempo. O Ituano vai voltar da mesma forma que terminou a primeira etapa, viu, meu caro Gustavo Marques? Mas é de se supor que o técnico Mazola Júnior deva mudar no decorrer do segundo tempo. Ah, mas estava na cara que o técnico do Guarani ia mudar, né? Que coisa. Porque o primeiro tempo horroroso da equipe do Guarani, sem... Aliás, não posso dizer que não teve criação, mas evidentemente sem nenhuma competência, sem nenhuma qualidade as criações da equipe do Guarani. E aí mudou mesmo, viu? Parece que vai tirar o Sarará, é isso, Daniel? Sarará para a entrada do 17 Mirandinha na equipe do Guarani, Matheus Sarará. É isso? E se eu te falar que essa mudança não foi muito pela questão tática do jogo não, viu? Foi porque o Sarará saiu reclamando no primeiro tempo. Acho que sentiu alguma coisa ali quando o sangue esfriou. E aí a mudança é exatamente essa do Guarani. Entra o camisa 17 Mirandinha e sai o camisa número 5 Matheus Sarará. É a primeira mudança do jogo, a primeira da equipe do Guarani. Então, o Sarará deixando o gramado para a entrada do camisa 17 Mirandinha na equipe do Guarani. A primeira mudança do Bugre. Mudança já no intervalo. A equipe do Ituano volta com os seus 11, que evidentemente começaram o jogo. E a bola vai rolar para esse segundo tempo. Vai, Bugre. Vai, meu Bugrão, vai, meu Guarani. Vai, meu verde, que te quero ver. Tomara, Bugre. Tomara que o segundo tempo seja favorável. E a bola está rolando no segundo tempo. Eu tô chegando, vamos agitar. Gustavo Marques, é a voz é dele. A voz é minha, essa voz desde 1994, hein? Velhinho, hein? Há 31 anos essa voz. Vai entrar no bola a equipe do Ituano. Lá pela ponta esquerda tem liberdade, vem descendo o Dalpian. Ele dominou, girou o corpo, tenta ali criar a jogada, não conseguiu, voltou. A bola volta ali pro Osman. Osman faz a inversão de bola da esquerda para a direita no Lema Pontal. Sobe de cabeça, Cicinho. Manda a bola para fora, primeiro arremesso manual neste segundo tempo para a equipe do Ituano. E vai para a cobrança ali o camisa número 2, o Tássio. Tássio vai mandar essa bola dentro da grande área. Foi isso que ele fez, cruzamento, jogada. Pega André em seus braços com segurança. Ô, Daniel Farias.
Mais uma vez a equipe do Ituano começa esse segundo tempo muito similar ao que começou no primeiro tempo, fazendo a pressão, metendo o pé no acelerador, chegando mais uma vez pelo lado direito. Cruzamento para dentro da grande área, mas tranquilo estava ele, Andrei, para fazer a defesa. Segue no placar Futebol Interior, Guarani 0, Ituano também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha o Kelvin, trabalha a bola para a equipe do Guarani, para Caio Melo. E Caio Melo, abertura para Diego Torres. E Diego Torres, lado esquerdo, é para ele, é para o Mirandinha. Mirandinha dominou, desengonçado, perdeu. Meu Deus do céu, hein? Que coisa, não deu pro Mirandinha. A bola volta, reboteada para a equipe do Ituano. Vai Osman, faz o lançamento em profundidade. Vem os caras com Léo Passos dominou. Chega Cicinho para arrumar a casa. Faz o toque ali pro Cauã Jesus domina com a perna direita. Faz o toque ali pro Calvin tentou fazer abertura de bola para ninguém. A bola vai saindo para fora. Tem arremesso normal, ponta esquerda, favorecendo a equipe do Ituano Galo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola ali, saindo para fora, tem arremesso normal. Vai Passos para cobrança de arremesso normal, sem nenhuma pressa. Deixa eu perguntar para você, na verdade é o meia dúzia, é o Dalpian. É Dalpian mesmo o nome desse jogador, é isso? Dalpian. Esse resultado de empate é bom pro Ituano? Você acha que o Ituano sairia satisfeito do Brinco de Ouro se empatar o jogo de hoje, ou Farias? Não tenha dúvida disso, viu, Gustavo? É um jogo fora de casa, vai empatando em 0-0, ganhando um pontinho importantíssimo na tabela e subindo para dentro do G8, ocupando a 7ª posição de momento. Então é muito bom o resultado para a equipe do Ituano. É o Guarani que tem que correr atrás do resultado. E bola aérea, não tinha ninguém. Falta ali. Na verdade, no que posição irregular estava o atleta da equipe do Ituano. Vai ali o goleiro da equipe do Guarani, que é o Andrei, para cobrança. Já trabalha essa bola, fez o toque para Cicinho, ponta esquerda. Ele passa do primeiro, vai tentar passar do segundo, não consegue fazer o toque. E o Cicinho acaba fazendo falta, hein? Ele acabou tocando ali no atleta, o Dalpian. E a arbitragem em cima, o Pierre Dias dos Santos está marcando falta para a equipe do Ituano. Que faz, hein, o Cicinho? Assim não, Cicinho. Olha, vou te dizer, nesse lance aí, deixou a mão no pescoço do Vinícius, do Léo Passos. Deixou no pescoço, não foi nem no peito, não. Ele tacou-lhe um degola galinha em cima dele. Marcada a falta em favor da equipe do Ituano. É falta perigosa. Vai vir drone na área da meta do goleiro Andrei. Lance perigoso e quem acompanha é ele, o narrador da flechada. Vai para a cobrança de falta, tem pressa. Vai o Caio Mendes, bola na área. Andrei, meu Deus do céu, deu um presentaço ali pro Bruno Silva. A sorte que não deu certo. O Andrei não vai não. Se você não tem segurança, não vai, Andrei. Que susto, pelo amor de Deus, hein? Olha a cobrança dentro da grande área e o Andrei quase deu um presentaço. Faz, meu amigo, que coisa, hein? A sorte que o Emerson tava ali para dar contenção para ele, né, Daniel? O Andrei disse, sai que é minha. Ele disse, não é mais, não. Bola passou pela frente dele e chegou com perigo Ituano, viu, Gustavo? Vem ali, outra vez a equipe do Bugre. Lançamento feito na ponta esquerda, vai tentar fazer o giro. Conseguiu passar, tenta criar a jogada, não consegue. A bola vai se perdendo, outra vez arremesso manual ali, não, acabou dando falta. Falta para a equipe do Ituano na ponta direita. E atenção, torcedores. Atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 12ª rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani tem 0, Ituano também tem 0. 5:20 passados, é segundo tempo. No Brasileirão Série C, o Botafogo vence por 2-0 Londrina, gol do Denilson, aos 46 minutos da primeira etapa. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, arremesso normal já cobrado, vem tocando a bola a equipe do Guarani, perde, ganha, tem arremesso normal agora favorecendo a equipe do Ituano, vai para a cobrança o Vinícius Popó, não, deixou para outro, na verdade o Vinícius Popó ganhou um arremesso normal, já cobrado, lançamento feito, mas não tá valendo mais nada.
Na verdade, foi uma falta na ponta esquerda e ali teve pressa. O árbitro falou só vale quando você ouviu o soar do meu apito, hein, ô Daniel? E saiu o cartão amarelo, viu, meu caro Gustavo Marcos? Primeiro cartão amarelo do jogo. Daqui a pouco eu já confirmo para você para quem foi esse cartão amarelo. Meu caro Gustavo Marques, está tendo reclamação aqui no chat do YouTube sobre a entrada do Mirandinha, dizendo que ele é lateral. Na verdade, o Mirandinha, ele é atacante, viu? É o segundo jogo dele defendendo as cores do Guarani e ao todo nessa temporada ele já marcou 2 vezes. Todos esses 2 gols foram marcados lá pelo Volta Redonda. E ali tem outra falta favorecendo a equipe do Ituano. Na bola ali o camisa 11, o Osman. Falta ali, tá conversando o Diego Torres, tá conversando também ali o Kelvin. Bola ali, parada, falta perigosa. Falta perigosa em favor da equipe do Bugre. Quem chegava por lá era o camisa 10, o Léo Passos. Foi na dividida ali, recebeu mão no rosto, foi pro chão, o árbitro marcou a falta em cima do lance. Mas foi falta favorável à equipe do Ituano. Falta perigosa aos 7 minutos da segunda etapa. Vem drone na área da meta do goleiro Andrei. E você acompanha, Gustavo Marques. Tem falta perigosa. Tem ali na bola, vai ele. O Caio Mendes chegou batendo pro... Isolou o atleta Caio Mendes, ô Faria. Vou te dizer, viu, meu amigo, é um show de horror que a gente acompanha aqui. Na Globo tem um show da vida, aqui tá tendo um show do horror, viu? Que coisa. E vem de novo, Cauã Jesus já fez o toque, vai, Diego. Tu não dá as costas não, Diego Torres, ele dá as costas. Meu Deus do céu, a abertura pra Emerson, cruzamento, pintou o gol do Guarani. Tira na pontinha dos dedos o Grigor. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se tá tudo certo aí, Gustavo. Pelo amor de Deus. Acelerado, rapaz. Que coisa. É a mesma coisa eu pedi pra você falar a informação do Guarani. Você pra trás, pelo amor de Deus. Cruzamento, vai tentar encobrir o goleiro. Pega bem o goleiro da equipe do Ituano, o Wagner. Minha nossa. Ô, Daniel Farias, me ajuda aí. Chegou de novo a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. Cruzamento pra dentro da grande área. Mas adivinha só, não tinha ninguém lá pra cabecear. Chega nas mãos do goleiro Wagner, que vai fazer a reposição de bola em jogo. Segue no placar Futebol Interior 0-0. Pra cobrança de arremesso manual, vai ele, o camisa meia dúzia, o Dalpian tentou passar, não conseguiu, o Cecinho veio para recuperar essa bola, ganhou arremesso manual para a equipe do Guarani, ponta direita, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem ali para a cobrança, Cecinho para a equipe do Bugre. Ele já faz o toque, domina para o Kelvin. Kelvin domina com a perna direita, faz o toque ali para o camisa 4, que é o Alan Santos. Alan Santos ali para o goleiro, para o zagueiro Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues domina com a perna direita, faz o toque para o goleiro Andrei. Andrei dominou, veio ali tocando bola. Abre o jogo ali outra vez para o Alan Santos. Alan Santos fez o toque ainda na ponta. Trabalha a bola ali a equipe do Guarani. Tenta criar jogada, jogador caído, se atrapalha todo. Tem falta para a equipe do Guarani. Falta pro Bugre lá pelo sistema defensivo, o tempo vai passando e você vai curtindo as ondas sonoras do rádio 87.9 Valinhos FM ou pelos canais Futebol Interior no YouTube. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Comecinho desse segundo tempo, ninguém ganha, ninguém perde. 0 pro Guarani, 0 também pro Ituano. E tem falta ali para a equipe do Bugre lá pelo sistema defensivo. Vai Verde, que te quero Verde. Solta a bola pro goleiro Andrei. Andrei dominou, fez o toque ali para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues domina com a perna direita, devolução feita, trabalha a bola outra vez com Alan Santos. Ele faz o toque na triangulação, domina, vem trabalhando bola a equipe do Bugre, tenta fazer o toque, deu certo, dominou na correria total. Mirandinha foi puxado, tem falta, ponta esquerda, falta pro Bugre, Daniel. Falta para o Bugre pelo lado esquerdo. Saiu cartão amarelo no jogo, daqui a pouco confirmo para você para quem foi. É lance de ataque pro Guarani, que tá chegando, tá amadurecendo esse gol e diga-se de passagem, volta muito diferente do que foi no primeiro tempo, Gustavo Marques. Esse é o Mirandinha, tentou ali na correria total, sofreu falta e vem Cicinho. Cicinho fez o toque, ajeitou ali o Kelvin, a abertura de bola pro Cauã. Cauã dominou para Bruno Santos ali pro Diego Torres. Diego Torres de novo, gira as costas, abre o jogo na ponta, vem o Bugre, quem sabe agora cruzamento,
passa por todo mundo e vai embora. Um foguete, mais pra chute do que cruzamento. Bola pra fora, primeiro lance de perigo do Bugre neste segundo tempo. O detalhe do lance é seu. Alô, Faria. No ataque do Guarani pelo lado esquerdo, Bruno Santos com a perna canhota jogou pra dentro da grande área, passou na frente do gol do Wagner, tava lá Cicinho, tava lá Emerson, mas ninguém empurrou pro fundo do barbante. Chega com perigo o Guarani, é tiro de meta para o Ituano, segue no placar 0-0, Gustavo. E vem o Bugre, lançamento dentro da grande área completa, tira a zaga da equipe do Ituano, chega ali pra cortar o Bruno Silva, manda a bola pra fora, tem arremesso manual pro Bugre, um mini escanteio aos 12 passados desse segundo tempo. Na verdade foi um escanteio, não foi um mini não, né, Andrei? Exatamente, é escanteio em favor da equipe do Guarani. Quem na bola? Sabe agora? Rapaz, não vi. Vai pra cobrança, ali de escanteio, tá na bola ali o Caio Melo, tá na bola também ali o Mirandinha, cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta favorecendo a equipe do Ituano. A informação. A informação chega e você informa. Cartão amarelo foi pro camisa 5 do Ituano, Bruno Silva. Primeiro cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Ituano. Camisa 5, Bruno Silva é o premiado no jogo de hoje. Positivo, então tá informado. Ali o Daniel Farias informando o cartão amarelo para o atleta da equipe do Ituano. Lá vem o Ituano, cruzamento da grande área, chega para pegar o goleiro, já faz o toque, domina, faz o corte, Mengue na fogueira. Já abre o jogo para Cicinho, Cicinho dominou, preparou, soltou para o Cauã Jesus, dribla, faz o toque, faz o Hilari Larier, cadencia essa bola, abre o jogo ali para o Kelvin, camisa 7, fez o toque ali para o atleta da equipe do Guarani, que é o Alan Santos, o capitão do Bugre, abre o jogo ali para o Kelvin do círculo central, fez o corte seco, abertura de bola para o Caio Melo passou para Diego Torres na correria total, vai Emerson, chega para afastar a zaga da equipe do Ituano, manda a bola para fora, tem a cabeça ao lado esquerdo, tem gol, informação, diga aí, Daniel Farias. No Campeonato Brasileiro da Série B, Criciúma vira para cima do Ferroviária, 2-1 no placar, gol do Jean Carlos, aos 32 minutos da segunda etapa, informando placar ao vivo, Futebol Interior. E ali tem arremesso manual, vai Emerson para a cobrança, vai chover bola na área, um mini escanteio lado esquerdo, vai Bugre, e cobrança dentro da grande área, sobe de cabeça para cortar, a bola volta outra vez para Emerson fez o toque para Caio Melo, cruzamento dentro da grande área, abertura, pega bem o goleiro Wagner, bem posicionado, cruzamento na grande área, ninguém, nem o goleiro quis pegar, na última hora ele falou, não, vou pegar porque vocês não, a bola vai pro gol, hein, Daniel Farias. Realmente está acontecendo essa criação do Guarani, mas chega na hora de finalizar, não aparece ninguém ali. Tá faltando cautela, tá faltando comunicação, mas o Guarani vem criando muito mais oportunidades do que criou na primeira etapa. E vem o Ituano, meu amigo, olha o perigo, ajeitou, vai tentar bater pro gol, não, cruzamento dentro da grande área, a bola tá viva, jogada ali, ensaiada, tira, afasta a zaga da equipe do gol do Guarani, volta a bola com Osman pro Ituano, vai tentar ganhar o escanteio, ganhou um lateral, arremesso manual, ponta esquerda, favorecendo o Ituano, Farias. Mais um lateral, na verdade, né? Para o Ituano lá pelo lado esquerdo. Arremesso de reposição para a equipe visitante no Brinco de Ouro. Quem vai fazer a reposição é a camisa meia dúzia, o Dalpian. É quase um mini escanteio, Gustavo Marques. Dalpian, a bola tá viva dentro da grande área, sobe de cabeça, corta a zaga da equipe do Bugre, completa Diogo Torres, a bola volta, a bola tá viva, vai tentar outra vez ali pro Dalpian, ajeitou pro Osman tenta a devolução pro Dalpian, não consegue, ganha outro arremesso normal ali, o Osman para a equipe do Ituano, que não tem pressa nenhuma, resultado favorável pro Ituano, jogando fora de casa, um empate, é muito bom pro Ituano, quem não vai sair satisfeito do brinco é o Guarani, joga em casa, vai empatando, olha o Dalpian, bota essa bola dentro da grande área, afasta, tira, completa, Mirandinha, para a equipe do Bugre, a bola volta reboteando agora com o Guarani, calma Cicinho domina com a perna direita, vai tentar criar a jogada, olha o Cicinho batendo cabeça, olha o Cicinho driblando, fez o Hilari Larier pro Caio Melo, solta essa bola, meu filho, e quando solta errado, vem o Tássio tentou passar ali, ganhou
falta pro Ituano, ponto direita. O Daniel Farias. Falta em cima do Tássio, camisa número 2 da equipe do Ituano. Ele vinha ensaiando um contra-ataque pelo lado esquerdo. Na marcação em cima dele estava o camisa número 8, Caio Melo, que não deixou ele passar, segurou pela camisa e o árbitro em cima do lance. Marca falta favorável em cima do Ituano e segue no placar 0-0. 0-0 pro Guarani, 0 também pro Ituano. 16 minutos e 30 passados deste segundo tempo. Ninguém ganha, ninguém perde, mas aperta o Ituano. Vai mandar essa bola dentro da grande área, olha o perigo. Olha o perigo, vai o Ituano, meu Deus do céu, se segura aí, Bugrão. Cruzamento na grande área, toca de cabeça, afasta a zaga do Bugre. A bola volta reboteada, pega Andrei no gol, bem posicionado. Daniel Farias. Veio de novo a equipe do Ituano, atacando pelo lado direito nessa cobrança de falta. Bola alçada para dentro da grande área, chegando com perigo mais uma vez, mas adivinha só, não tinha ninguém para finalizar. Bola já reposta em jogo e segue no placar Futebol Interior. 0 para o Guarani, 0 também para o Galo. Arremesso oral já cobrado, lançamento feito lá pelo sistema defensivo, completa Kelvin, com tranquilidade o Guarani. Olha o Cicinho volta pro goleiro Andrei dominou, manda um balaio pra frente, tentando achar alguém. Tem ali o Bruno Santos, sempre ele tentou pegar, não conseguiu. A bola volta reboteada para a equipe do Ituano, que faz o lançamento pra frente. A bola vem caindo aqui na ponta, domina ali com Dalpian tentou criar a jogada, tentou fazer o toque errado. O jogador tá caído, a arbitragem tá marcando outra falta, favorecendo a equipe do Ituano. Agora pela ponta esquerda, é isso, Andrei? É isso, Daniel Farias? Não tô pra te perguntar quem é esse Andrei, viu? Já é a segunda vez só hoje. Que Na verdade, o árbitro marcou falta em favor da equipe do Ituano, viu? Fez a proteção ali, foi pro chão, foi puxado, bola já em jogo. Lançamento feito no círculo central, tenta criar a jogada, a bola vai caindo pra fora, chega, olha o Guarani batendo cabeça, vai Andrei, esse, pra quem você quer saber quem o Andrei é esse, Andrei, né? Beleza. Tá tão perdoado. ruim no jogo que o nome dele ficou na minha mente. Que coisa, domina ali, a equipe do Guarani faz falta ali, ganha falta, tem pressa, vai Kelvin, tem pressa, e ali não deixa o Dalpian. A abertura de bola, vem criando bola a equipe do Guarani, vem criando o jogo a equipe do Guarani, ali o toque pra Alan Santos para Emerson dominou, foi na corrida total, tenta ali criar a jogada, ele para, olha, vê quem joga, volta a bola ainda pelo sistema defensivo, vem tocando a bola com Alan Santos fez o toque ali na ponta esquerda, na correria total, recebeu Mirandinha se atrapalhou todo com a bola, misericórdia, pediram tanto Mirandinha para fazer esse espetáculo aí, que coisa, abre o jogo, volta a bola com Kelvin para a equipe do Bugre, Kelvin dominou, faz a abertura de bola para Cicinho agora na ponta direita, ele faz o toque, domina, tenta criar a jogada, domina aqui na ponta pro Cauã Jesus preparou, girou o corpo, foi pra cima, faz o toque no círculo central, dominou, lançamento, tá livre o Emerson, dominou com a perna direita, fez o corte seco, foi pra cima, invade uma grande área, bateu pro gol, explodiu na zaga. Minha Nossa Senhora, a jogada mais linda do jogo. No quesito Bugre, mais desperdiçado, hein, ô Daniel Farias? Com um toque todo especial pro pulinho do Tássio, viu? Foi na dividida, fez um corte seco, rapaz, mas o Tássio pulou 3 metros de altura do chão. Mas belo ataque da equipe do Guarani pelo lado esquerdo, chegando com perigo. O Guarani tá ensaiando uma pressão. Segue no placar, Guarani 0, Ituano também 0. O tempo passa e você vai curtindo aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior, 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro é Série C, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 12ª rodada, 20 passados é segundo tempo, 0 pro Guarani, 0 pro Ituano, ou seja, ninguém ganha, ninguém perde, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Daniel Farias. No Mundial de Clubes, na finalíssima, segue em andamento Chelsea 3, Paris Saint-Germain 0. Valinhos FM 87.9.
Gustavo Marques. E lembrando que a artilharia do Campeonato Brasileiro Série C é dividida, hein? O Iago Antônio Silva Santos tem 5 gols, ele veste a camisa do Caxias, e o Rafael Silva da equipe do Tombense também tem 5 gols. Ambos dividem aí a artilharia do Campeonato Brasileiro Série C. Tem mudança na equipe do Ituano e o Daniel Farias informa. Por dores musculares, vai saindo do gramado carregado na maca o camisa 8, Ramon. E quem entra no lugar dele é o camisa 18, Thiago Moraes. 18. Entra o 18, Thiago Moraes, e sai o camisa 8, o Ramon. Essa é a segunda mudança do jogo, a primeira da equipe do Ituano. É isso aí, então sai Ramon, camisa número 5 da equipe. Desculpe, o Ramon é camisa número 8 da equipe do Ituano, para a entrada de Thiago Moraes, camisa número 18. Olha o Bugre, na ponta esquerda, abre o jogo, vem carregando essa bola, vai Guarani, já domina no círculo central, abre o jogo ali pro camisa 3, que é o Rafael Rodrigues da equipe do Guarani, abre o jogo para Cicinho, Cicinho fez o toque pro Cauã Jesus para Cicinho, Cicinho devolução ali pro Cauã Jesus das costas, abre o jogo, fez o toque, olha ali o Kelvin perdendo onde não podia perder, deu um presentaço, Kelvin, cabeça de bagre, meu Deus do céu, domina outra vez ali a equipe do Ituano lá pela ponta direita, carregando essa bola pro Caio Mendes. Caio Mendes tentou criar a jogada ali, mas estava evidentemente na banheira o atleta da equipe do Ituano e não tá valendo mais nada. Vem o Bugre pro campo ofensivo, tem falta ponta esquerda, falta pro Guarani. Informação e é revelada agora pelo repórter Daniel Farias. Meu caro Gustavo Marques, quero fazer aqui uma correção, tá? Quem saiu do gramado lesionado foi o camisa 5, Bruno Silva. Ele que já estava amarelado, sentiu dores musculares, falou para o Mazola Júnior que não dava mais para ele e entrou o Thiago Moraes, camisa 18. Então, corrigindo, sai o camisa 5 Bruno Silva e entra o 18 Thiago Moraes, o camisa 8 Ramon, segue no gramado do jogo. Positivo então, tá informada a correção aí pelo repórter Daniel Farias. Abre o jogo para Cicinho, o Cicinho dominou com a perna direita, tenta criar a jogada, fez o toque ali pro Kelvin, Kelvin pro Cauã Jesus próximo do círculo central, tenta o lançamento nas costas pro Bruno Santos, ele é valente, não perde uma, vem o Bruno Santos, vai ganhar ali uma falta, a bola vai saindo para fora. Tá marcando falta ou arremesso ali, Daniel? Arremesso lateral em favor da equipe do Guarani pelo lado direito. Tá amadurecendo a pressão, quem sabe o gol nesse lance, meu caro Gustavo Marques. Vai pra cobrança de arremesso para o Cicinho fez, deu de bandeja ali, meu Deus do céu, hein? Olha, é um erro atrás do outro, não sei o que se passa na cabeça desses jogadores da equipe do Guarani, hein? No jogo de hoje, olha, não dá pra destacar um, que coisa. De bandeja o Cicinho deu ali para o atleta. Será que ele não viu que tinha... Meu Deus do céu, né? Ele já chega fazendo falta e merecia ter ganhado o cartão amarelo. Se eu fosse o senhor Pierre Dias dos Santos, daria o cartão amarelo para o Cicinho pela jogada, hein? Ficou barato, viu, Gustavo Marques? Ficou barato, ele erra e em seguida ainda faz uma falta com um pé na altura do joelho, viu? Do jogador da equipe do Ituano. Ficou barato aí esse... digamos, chamada de atenção só na forma verbal, viu? Merecia cartãozinho amarelo aí, o camisa 2 Cicinho da equipe do Guarani. Arremesso manual da Alpian, ele já recebeu, recolheu, chega para recuperação Cicinho com a perna direita, abre o jogo, fez o toque para Kelvin no sistema defensivo, manda o lançamento para frente, tentando achar o Mirandinha, chega ali para cortar o Tássio. Vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo ali a equipe do Guarani, domina com a perna esquerda, já pega essa bola, pega em seus braços, para a cobrança ali de arremesso manual, ponta esquerda, o tempo vai passando, você vai curtindo aqui junto com a gente, pelos canais Futebol Interior, ajeitou ali o Diego Torres, a devolução, a bola volta para o Diego Torres, ele vai tentar criar a jogada, fez o toque no círculo central, a abertura de bola para Cicinho passou, entregou de bandeja. O Cicinho outra vez entrega de bandeja. Já faz a abertura de bola o Osman. Vem o Ituano. Liberdade, lançamento nas costas da Alpian. Linha de fundo da Alpian, cruzamento. Meu Deus, olha o perigo, Andrei. Pega nela.
Daniel Faria. Foi mais um ataque da equipe do Ituano, dessa vez pelo lado esquerdo. Chegou em profundidade com Léo Passos pelo lado canhoto. Cruzamento para dentro da grande área. O goleiro Andrei, mais alto que todo mundo, fez a defesa. Bola já em jogo e segue no placar Futebol Interior. 0 para o Bugre, 0 também para o Galo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem o Bugre, olha o Emerson, ponta esquerda na correria total, ele para, olha, vê quem joga, solta a bola pro Caio Melo, Caio Melo, ponta esquerda, fez o toque, olha o Mirandinha, Mirandinha dominou, tenta ali fazer o toque errado, volta a bola para Diego Torres nas costas, em profundidade pro Emerson, chega para afastar, bola tá viva, vai, invade uma grande área, pediu falta, nada, se jogou nela, se jogou o corpo nela, tira o perigo, que seria aí um grande ataque para a equipe do Bugre, hein, ô Daniel Farias? Sempre valorizando pelo lado esquerdo ali, dessa vez agora com camisa meia dúzia, o Emerson. Chegou na dividida, recebeu o carrinho, a bola sobrou nos pés dele. Quando ele tentou voltar com essa bola, chegou outro carrinho em cima dele, impedindo o ataque do Guarani, que vem de novo no contra-ataque. Vem o Guarani outra vez, a bola volta, reboteada, domina com o Cicinho com a perna direita. Ele abre o jogo, fez o toque, domina com a perna direita. É pro Cauã Jesus, no mano a mano, no Hilarie, cruzamento na grande área, nas mãos do goleiro Wagner, sobe nela, pega a bola em segurança em seus braços, como se segura uma criança, Daniel Farias. Dessa vez pelo lado direito, viu, com o Cicinho avançando na ofensiva, fez um cruzamento com a perna direita, jogou para dentro da pequena área, não tinha ninguém para subir de cabeça, ficando fácil para a defesa do goleiro Wagner, que já repõe a bola em jogo e segue no placar 0-0. Vem o Emerson, trabalha essa bola para a equipe do Guarani, o toque errado, e ali chega fazendo falta para a equipe do Ituano, ponta direita, 27:30 passados desse segundo tempo, ninguém ganha, ninguém perde, 0 para o Guarani, 0 para o Ituano, aqui nos canais Futebol Interior, nós torcemos sempre por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Tenta ali criar a jogada, lançamento feito, faz ali o toque, sobe de cabeça para cortar, a bola volta, reboteada, domina, faz o giro, tenta criar a jogada na correria total, foi para cima, vai Cauã Jesus, solta a bola meu filho, soltou atrasado, a bola volta outra vez, reboteada pro Mirandinha dominou, fez o Hilarie, bateu pro gol, para a defesa do goleiro, e Wagner bem posicionado, segura outra vez, Guarani chegando, hein, o Daniel Faria. É pressão da equipe do Bugre. Dessa vez pelo lado esquerdo com o Mirandinha, que trouxe mais velocidade para o ataque da equipe do Bugre. Fez uma arriscada de longe, do meio da rua com a perna direita. A bola quicou, quase enganou o goleiro Wagner, que estava atento no lance e fez uma bela defesa. Bola já em jogo e segue no placar. Bugre 0, Galo também no 0. Tem mudança no Guarani, graças a Deus, Cicinho foi embora, hein, o Daniel Farias. É, e quem entra no lugar dele é o camisa 22, o Lucas. Não sei se é Justin ou Justin. Justin, tá certo. E vai entrar também o camisa 21, o Gabriel Miranda, viu? Duas novidades na equipe do Guarani. 22, Lucas Justin, e com a 21, Gabriel Miranda. E quem sai é Cicinho com a 2 e Caio Melo com a 8. Essa é a terceira mudança do jogo, a primeira e a segunda da equipe do Guarani. Só confirma pra mim quem que saiu para a entrada do Gabriel Miranda. Caio Melo. Caio Melo, então, é a terceira mudança na equipe do Guarani. Caio Melo já saiu para a entrada do Gabriel Miranda e já saiu também Cicinho para a entrada do Lucas Zansten. Abre o jogo, domina a equipe do Ituano, 29, quase 30, vem o Ituano, vem o Galo, dominando com Léo Passos faz a abertura de bola, domina ali com o Tássio dominou, pedalou, foi para cima, vai tentar o cruzamento, minha nossa, o cruzamento tira, afasta o Lucas Zansten, o Farias. Chega de novo com perigo a equipe do Ituano e vem de novo no contra-ataque. Vem de novo Ituano, cruzamento na grande, era o soque de cabeça, falta comunicação, meu Deus do céu, ninguém avisa, ninguém fala, poxa vida,
Que coisa, hein, ô Daniel? Parece uma equipe de mudos, viu? Ninguém conversa, ninguém fala. Se tivesse mudo na direita, tá fazendo... O outro estaria atento no lance, né, ô Gustavo? Mas nem desse jeito tá acontecendo no gramado, aí fica difícil. Que coisa. Fica difícil. E vem de novo a equipe do Ituano ganhando falta lá pela ponta direita, sempre ele em cima de Tássio. Falta para a equipe do Ituano, hein? Falta de novo em favor da equipe Ituano. Dessa vez quem caiu no chão foi o Tássio, camisa número 2. Pediu ali atendimento médico, jogo parado para dar aquela esfriada, né? Guarani vinha numa pressão, criando muitas oportunidades, faltando na finalização, mas jogo parado no Brinco de Ouro. Falta em favor da equipe do Guarani, do Ituano, quem sabe na bola parada, mas o Guarani tá atento no lance. 3 jogadores na bola, tem falta perigosa, favorecendo a equipe do Ituano, que vai empatando o jogo. 0 para o Ituano, 0 para a equipe do Guarani. 31 minutos passados desse segundo tempo. Ninguém ganha, ninguém perde. Agora o Ituano tem grande oportunidade. Vem bola na área. Perigo ali para a zaga do Bugre. Autorizado, bola tá viva dentro da grande área. Sobe de cabeça para cortar a zaga da equipe do Guarani. A bola volta reboteada. Olha o Delpian. O Delpian dominou, cruzamento dentro da grande área. Jogada e saída, tira, afasta. Diego Torres para afastar na corrida. Solta, Diego, solta, Diego, solta. Solta, e quando solta, foi tarde demais. Falta para a equipe do Guarani. Falta para cima do Diego Torres, o argentino, hein? Segundo cartão amarelo do jogo, vai para o camisa 18, Thiago Moraes. Acabou de entrar no jogo no segundo tempo e já recebeu o amarelinho. Esse é o segundo cartão amarelo do jogo, o segundo da equipe do Ituano. E tem mudança, né? De novo na equipe do Ituano, parece que saiu ali o Vinícius Popó, é isso? Exatamente, Mazola Júnior faz a sua segunda mudança no jogo. Entra o camisa 17, Neto Berola, e sai o camisa 9, Vinícius Popó. Sai com a 9, Vinícius Popó, e entra com a 17, Neto Berola. Essa que é a quinta mudança do jogo, a segunda da equipe do Ituano. É aquele experiente Neto Berola? É isso mesmo? É esse mesmo? Exatamente. Então tá aí, então o 17 Neto Berola para a saída de Vinícius Popó. Tem falta perigosa para a equipe do Guarani aqui pela ponta esquerda. Quem sabe agora vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, meu amor. O verde que te quero verde. Na bola tem ali Emerson, na bola também. Na verdade tem o Mirandinha e o Diego Torres. Vai verde que te quero verde. Autorizado. Mirandinha, bola na grande área, toca de cabeça. Passa por todo mundo e vai embora. Informação. Na extensão, dentro da grande área, lado direito. Bola para fora. Tiro de meta para a equipe do Ituano. Informação é com você, Daniel Farias. Esse que acabou de entrar na equipe do Ituano, meu caro Gustavo, o Neto Berola, ele é um jogador experiente, tem 37 anos, já está vestindo a camisa da equipe do Ituano com esse jogo, o 28º jogo, e já marcou ao todo 10 gols na temporada defendendo as cores do Ituano. Olho nele, que é jogador perigoso, viu, Gustavo? Neto Berola tem uma grande história dentro do futebol brasileiro. Neto Berola, hein? Lançamento feito, tenta criar a jogada, a bola volta ali, reboteada para a equipe do Ituano. Círculo central, trabalha a bola a equipe do Galo. Tenta ali, vai ganhar falta, não conseguiu recuperar Cauã Jesus, mas aperta até perder. Aperta até perder. E ali tem falta. Cauã Jesus, ele domina, vai ganhando espaços, tem falta para a equipe do Guarani. Informação chegou, falou. No Campeonato Brasileiro da Série B, encerrado, Criciúma 2, Ferroviária 1, informando o placar ao vivo, Futebol Interior. Trabalha a bola, a equipe do Guarani, a bola vai saindo para fora, tem arremesso normal, tem pressa, a equipe do Bugre. Lançamento feito, domina Bruno Santos, ele domina com a perna direita, tenta criar a jogada, fez o toque para o Cauã Jesus. Cauã Jesus não solta a bola, mas nem que pague. Não solta a bola de jeito nenhum. Lançamento pro Mirandinha. Mirandinha dominou, tentou, cruzamento em cima. A bola volta reboteada. Preparou, vai tentar criar a jogada. A bola volta outra vez ali pro Cauã Jesus. Meu Deus, esse é horrível esse Cauã Jesus, hein? Desculpa, amigo torcedor, mas vou dizer um negócio pra você, hein? Eu concordo aqui com os nossos amigos telespectadores. Esse Cauã Jesus, misericórdia, hein? Sangue de Jesus tem poder, habilidade zero desse cara, hein? Esse é o famoso Cauã Jesus! Exatamente. Jesus, que coisa, hein? Ruim. A bola vai saindo para fora, tem arremesso formal favorecendo ali a equipe do Ituano. E ali, será que foi... Que coisa, hein? Não, braço colado.
braço colado, mas reclamou ali pra caramba os atletas da equipe do Guarani. Olha a equipe do Bugre, lança, meu Deus do céu. É o Bolt que tá ali, Gustavo? É o The Flash. Bola vai saindo pra fora, arremesso normal e vem de novo. Olha o Ituano vem pra cima, Neto Berola, ele é habilidoso, é experiente, tenta ali jogar essa bola, tentando achar o Léo Passos, não consegue, a bola volta pra Emerson, pra equipe do Guarani, manda o balaio pra frente, a bola vai se perdendo, vai Diego Torres na ponta direita tentando pegar essa bola, manda ali o corte pro sistema ofensivo, poderia ter dominado com o peito ali que não tinha ninguém, viu, Kelvin? Poderia dominar com o peito. Falta ali, evidentemente, comunicação entre os atletas da equipe do Bugre. Vem de novo. Ali a equipe do Ituano tenta criar a jogada, não consegue. Na correria total. Olha o Cauã Jesus, passa no primeiro. Não solta a bola nem que pague. Solta a bola pro Diego Torres. Diego Torres dominou. Pé na esquerda pro Mirandinha. Mirandinha habilidoso, fez o Hilarie, foi pra cima, tentou passar por dois, não conseguiu. Voltou. Vem o Bugre outra vez, tentando criar a jogada. Bateu pro gol pra fora. Ei, Gabriel Miranda, meu Deus do céu, na verdade foi o Lucas Anster ou foi o Gabriel Miranda? Foi o Gabriel Miranda, viu? Agora eu vou te contar, viu, Gustavo? Numa criação de bola pelo lado esquerdo com o Mirandinha, fato, Mirandinha trouxe mais velocidade para a equipe do Guarani, isso é fato, trouxe movimento pro ataque, mas aí na jogada ele errou, tinha 3 na marcação, em vez dele levar pro lado de fora, ele trouxe por dentro, e aí a marcação chegou, derrubou ele. O árbitro disse lance normal do jogo, que pra mim não foi, viu? Pra mim podia ter parado pra ter marcado a falta. Sobrou nos pés do Gabriel Miranda, ele pegou muito embaixo da bola e jogou pra fora do brinco de ouro. É tiro de meta pro Ituano e segue no placar. Bugre 0 e o Galo também no 0. 0 pro Guarani, 0 também pro Ituano. A bola volta ali, reboteada. E se o Guarani venceu o jogo hoje é por sorte, viu, gente? Se o Guarani venceu o jogo hoje é por muita sorte. Acho que o azar... Pra te falar a verdade, quem fizer qualquer gol aí já tá na vantagem, viu? O azar bateu muito na porta do Guarani, acho que a sorte tá querendo bater. Que coisa. Trabalha a bola, vem descendo a equipe do Guarani. Faz o toque ali com o camisa número 22, que é o Lucas Anster. Lucas Anster tenta criar a jogada ali pro Miranda. O Gabriel Miranda para Lucas Anster. Lucas Anster pro Cauã Jesus. Cauã Jesus faz uma invertida de bola linda, linda, linda aqui na ponta esquerda. Na correria total, vem Emerson. Cruzamento para a equipe do Guarani. Tira, afasta a zaga. A bola volta ali outra vez. Lá pro lado esquerdo domina. Vem carregando essa bola outra vez pro Cauã Jesus. Cauã Jesus faz o toque, gira o corpo. Foi pra cima, faz a inversão de bola, vem caindo aqui na ponta, dominando pro Gabriel Miranda. Gabriel Miranda dominou, chegou batendo pro gol, minha Nossa Senhora. Horroroso chute do Gabriel Miranda. Bola vai pra fora. Prazer, essa é a Série C, Daniel Farias. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira. Gabriel Miranda sobrou de novo, sozinho a bola pra ele. Arriscou de longe. Se a perna direita não é a boa, a esquerda com certeza também não é, viu? Foi pra longe da meta do goleiro Wagner, apenas tiro de meta para o Ituano e segue no placar 0-0. 0-0, 0 para a equipe do Guarani, 0 para o Ituano. Tem falta ali, aliás, tem mudança na equipe do Guarani, né? Exatamente, vai entrando camisa 15, Giovani, e vai saindo camisa 7, Kelvin. Entra com a 15 o Giovani e sai com a 7 o Kelvin. Essa que é a 6ª mudança do jogo, a 3ª da equipe do Guarani. Kelvin, que saiu com dores muscular na posterior direita, viu? Vem o Bugre, olha o Mirandinha, é habilidoso, deixou 2 para trás, fez o toque para Diego Torres, ele dominou, invadiu uma grande área, fez o giro 360, azeitou pro Cauã Jesus, bateu pro gol e travado, arremesso manual pro Bugre, Daniel Farias. Vou te falar, meu caro Gustavo Marques, o Cauã Jesus tá igual eu quando jogo pelada, viu? A bola chega no meu pé, a equipe, todo mundo fica, não, te acalma, toca a bola, ei, esfria, relaxa, tá mais ou menos assim. Lance desperdiçado no ataque, posse de bola da equipe do Ituano e segue no placar. 0 para o Bugre, 0 também para o Galo. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro é Série C. Estádio Brinco de Ouro da Princesa.
12ª rodada. Guarani 0, Ituano 0, 40 minutos, segundo tempo. Daniel Farias, placar ao vivo, futebol interior. No final do Mundial da FIFA, Chelsea segue vencendo 3-0 o Paris Saint-Germain. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. E vem Lucas Antes, abre o jogo ali pro Gabriel Miranda. Gabriel Miranda fez ali a Gaia, mas não conseguiu a continuidade. E ali acaba fazendo falta para a equipe do Ituano. 40 minutos passados, você viu o toque do Felipe Marques. E na hora que nós vamos informar o público e renda do Brinco de Ouro, hein, Daniel Farias? 4.341 pessoas estão lá no Brinco de Ouro da Princesa, não pagante 750, um público total para 5.091, renda R$71.700, Daniel Farias. Bom público, viu? Longe do esperado, mas mesmo assim, um bom público no Brinco de Ouro. Abre o jogo, vem tocando bola a equipe do Guarani, faz ali o toque outra vez com o Giovani, o Giva, abre o jogo ali pro Cauã Jesus no círculo central, ele faz ali a abertura de bola pro Gabriel Mota, Gabriel Miranda, Gabriel Miranda preparou, fez o toque, a devolução feita pro Cauã Jesus, Cauã Jesus, a devolução pro Giovani na ponta pro Emerson dominou, a devolução pro Giovani pra Emerson na ponta, Emerson ergueu a cabeça, cruzamento, a bola tá viva, vai fazer, pintou o gol do Guarani, é agora Bruno Santos, bateu na trave! Não é possível o gol que perde o Bruno Santos, ô Daniel Farias. Marco Bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira. Eu já tinha até me preparado aqui, viu, Gustavo? Já tinha me preparado para ir atrás de informação do jogador, que gol era esse que ele tinha feito, quanto tempo, os 3 pontos, já estava tudo esquematizado. Mas a trave foi inimiga do Bugre. Impressionante o gol perdido no Brinco de Ouro. E agora eu vou te dizer, viu, Gustavo? Qualquer resultado é resultado. Segue no placar 0-0. 42-20, o gol que perde o Bruno Santos. É inadmissível, meu Deus do céu, hein? Hoje, evidentemente, não é o dia não, viu, Daniel? Eu desisto, hein? Que coisa, hein? Que situação. Informação, vamos lá. Fim de papo na finalíssima do Mundial de Clubes. Chelsea é bicampeão mundial da FIFA 2025. Que coisa, então o Chelsea foi o que tirou o Palmeiras, hein? Foi. É isso? Foi o que tirou o Palmeiras e pegou uma ataca do Flamengo. Tá certo. E sofreu para ganhar o Fluminense, diga-se de passagem, viu? Que coisa, hein? Então, olha aí. Escanteio para a equipe do Guarani, quase 43. O gol que perdeu o Bruno Santos, meu Deus do céu, hein? Eu não vou esquecer nunca mais. Tem escanteio para a equipe do Guarani, 43 minutos, a bola tá viva. Dentro da grande, era o toque de cabeça, afasta a zaga. A bola volta outra vez, reboteará para a equipe do Guarani. Fez ali o toque o Emerson. Emerson faz ali o levantamento, domina o Diogo Torres. Diogo Torres tentou criar a jogada, parou, não estava valendo mais nada, estava em posição irregular o atleta da equipe do Bugre, hein, ô Daniel? Tava na banheira e se ensaboando, viu, Gustavo Marques? O assistente número 2 estava atento no lance, marcou o impedimento. Posse de bola para o Guarani e segue no placar 0 para o Bugre, 0 também para o Galo. 0 para o Bugre, 0 para o Ituano, 43-40. Tem mudança no Guarani. Vai sair o argentino, hein? E não é por menos, né, meu amigo? Não é por menos. Vai sair o Diego Torres com a 10 e vai entrar jogador com a camisa 19 da equipe do Guarani. Deixa eu só verificar aqui a informação. É o Deni Júnior com a 19. Entra no gramado do jogo. É a 7ª mudança no jogo, a 4ª e última do Guarani. Deni Júnior então em campo. Você achou justa essa mudança? Acredito que sim. O Diego Torres não estava criando muito, quer dizer, correção, estava até criando, mas não estava finalizando nada, estava atrapalhando muito ali na questão de finalização. Vamos ver se o Deni Júnior vem com um pouco mais de tranquilidade nessa reta final do jogo. Tem 1 minuto para mostrar trabalho, viu?
Certo, lançamento feito, chega para fazer o corte ali a zaga da equipe do Guarani, e vem no contragolpe, vem tocando a bola, dominando, vem descendo ali com ele, Denis Júnior, ele tentou criar a jogada, abre o jogo, vem descendo ali com o Giovanni tentou passar, não conseguiu, meu Deus do céu, a bola volta com o goleiro da equipe do Guarani, e tem cartão amarelo para alguém ali, hein, o Daniel. Saiu mais um cartão amarelo no jogo, daqui a pouco confirmo para você para quem foi o terceiro cartão amarelo do jogo. Você viu o toque de 45 passados deste segundo tempo. Tem mudança também para a equipe do Ituano. Parece que vai sair o Léo Passos, hein? Léo Passos vai deixar o campo para a entrada do camisa número 14 da equipe do Ituano. Já o Daniel Farias informa para a gente. Mudança, vamos lá. Mudança na equipe do Ituano. Entra o 14, Natan, e sai com a 10, o Léo Passos. Entra com a 14 o Natan e sai com a 10 o Léo Passos. Essa que é a 8ª mudança no jogo, a 4ª e a última do Ituano. Lançamento feito, a bola tá viva dentro da grande área, a bola vai saindo para fora, tem arremesso para mal favorecer a equipe do Guarani. Acrescentou, vamos lá. Mais 5 minutos de acréscimo, disse o árbitro Pierre Dias dos Santos. Vamos até os 50 minutos da segunda etapa. Vamos até os 50 minutos, a bola tá viva, chega para afastar a zaga da equipe do Ituano. Dentro da grande área, a bola volta, rebote, tira de cabeça outra vez. A bola volta, cadencia essa bola, domina ali com o Emerson para a equipe do Bugre. Ele fez o toque ali pro Giva. Giva tenta criar a jogada, vem trabalhando bola aí no sistema defensivo. É com o zagueiro Rafael Rodrigues da equipe do Bugre, faz o toque para o Cauã Jesus. Cauã Jesus chegou batendo pro gol, a bola explodiu na zaga, a bola vai saindo para fora, escanteio pro Bugre, lado esquerdo. Informação. O terceiro cartão amarelo do jogo foi pro camisa 8 do Ituano, Ramon. Esse é o terceiro cartão amarelo do jogo, o terceiro da equipe do Ituano. Tem escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. Vai, Bugre. Vai, Verde, que te quero verde. Tem grande oportunidade. O Bugre vai, Mirandinha na bola. Cruzamento, a bola tá fechada. Tira de cabeça, a bola volta. Pintou o gol do Guarani. Tira. Afasta a zaga do Ituano. Ô, Daniel Farias. Dalpian aparece de surpresa no segundo pau para defender o gol do Guarani. Expulsa com a perna canhota e joga para lateral. É Guarani no ataque. Finalzinho de jogo, o Guarani aperta, vai para a cobrança de outro escanteio, de novo, camisa 17, o Mirandinha. E Mirandinha erga a cabeça, respira 1, 2, 3 vezes e vai pro cruzamento. A bola tá viva, dentro da grande, toca de cabeça, gol! E flechada! Não, tá anulado. Anulou, diz que estava impedido, Daniel Farias. Impressionante, meu amigo. Realmente não é a noite da equipe do Guarani. O Bruno Santos acerta de cabeça no canto direito do goleiro Wagner, correu pro abraço e o bandeirinha assinalou impedimento. Para delírio do banco de reserva, para delírio do técnico Marcelo Fernandes e para o delírio de todo o torcedor bugrino, com mais de 4 mil que estão dentro do Brinco de Ouro. O clima fecha no estádio e é impressionante, viu? Impressionante, não é a noite do Bugre, viu, Gustavo? Que coisa, agora a pergunta, e queremos a resposta. Tava impedido ou não tava? Tava impedido ou não tava, hein? Que coisa. O complicado é que não tem VAR nessa primeira fase, né? Esse é o problema, né? Que coisa. É complicado, né, gente? Meu Deus do céu. O Guarani apertando, olha. Que coisa. Difícil. Acho que não tava, não, hein? Ou tava sim. Esse ângulo não ajuda muito, né? Além de não ter o VAR, ainda tem carência em questões de câmeras, né? Na transmissão, a gente percebe que tem carência de posicionamentos de câmeras na transmissão aí do futebol. Mas, realmente, por esse ângulo, a gente não consegue, de fato, decidir se houve um impedimento ou não. E aí a gente tem que confiar na visão do assistente número 2, que está no campo Brinco de Ouro. E ali vai ter que acrescentar mais uns 2 minutos, hein, Daniel Farias? Até o Guarani fazer um, né? Bota na plaquinha lá, até o Guarani fazer um. Por quê? Pra te acalmar um pouco, né? Que coisa. Hoje não é a tarde. Não é a tarde do Guarani. O gol que perdeu, mesmo assim, não vai tirar jamais a cena do gol perdido do Bruno Santos, né? Meu Deus do céu. Essa não. Aquele gol que ele perdeu foi mais difícil do gol que ele fez. Você vai ter pesadelo com isso hoje. Que coisa. E vem, meu Deus, vem o Ituano. Vai, Andrei, pega a bola em seus braços. Era o que faltava, viu? E não deu acréscimos não, hein? Que coisa.
Que coisa, vai direto. Vai direto ali, sem dar acréscimo, o jogo ficou parado. E vem o Guarani, olha o Mirandinha, tentou passar, tentou driblar, não conseguiu, vai fazendo falta para a equipe do Ituano, falta, fez ali o Mirandinha, falta favorecendo a equipe do Ituano. Teria obrigação de dar mais pouco. Foi ouvido. Dar 2, né? Foi ouvido. Mais um minuto de acréscimo. Vamos até nada. aos 51 minutos da segunda etapa. Minuto eletrizante, minuto emocionante que você acompanha com o narrador da flechada. Esse minuto favoreceu a equipe do Ituano, que tem posse de bola. Até o Ituano cobrar já deu metade desse minuto, né? Que coisa, já faz cobrança, lançamento feito lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça, corta, a bola volta ali, reboteada, corta a zaga da equipe do Guarani, a bola volta ainda com o Bugre, toque feito, vai Guarani agora, é o último ataque, vai, na correria total, domina Emerson dominou, fez o toque, lançamento feito, ajeitou, tenta, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Ituano, a bola volta ali, reboteada, faz ali o toque, abertura de bola, dominou, tenta girar o corpo, foi pra cima, conseguiu ali, o Gabriel Miranda faz ali a abertura de bola, dominando, se fecha toda a equipe do Ituano, vem o Guarani com o Giovani dominou, foi pra cima e vai até perder, vai terminar o jogo, vem descendo a equipe do Guarani, faz ali o corte, a bola volta ali, reboteada, tenta criar a jogada, dominou, ajeitou, chegou batendo pro gol, pra fora. Cauã Jesus para terminar com chave de ouro, viu? Cauã Jesus termina o jogo no Brinco de Ouro, 0 pro Guarani, 0 também pro Ituano. Uma noite para ser esquecida no Brinco de Ouro, hein? Que coisa. Ei, Bruno Santos, perdeu o gol mais fácil, fez o mais difícil, mas estava impedido, hein? Que coisa. Termina o jogo no Brinco de Ouro, 0 pro Guarani, 0 também pro Ituano. Resultado que pro Ituano foi bom, hein? Um pontinho fora de casa. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos abordar o que foi este jogo entre Guarani e Ituano. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Isso aí, estamos de volta aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série C, 12ª rodada. Guarani empatou o jogo no estádio Brinco de Ouro. O Guarani que teve um gol anulado, um gol aí mal anulado, não sei, né? Não tava não, hein? Não tava não, hein, Daniel? Que coisa, hein? Mas já isso aí foi. é assunto para a matéria do portal interior, Futebol Interior, né? Bola na trave também. Gol desperdiçado pelo Bruno Santos. Empate entre o técnico Marcelo Fernandes e o técnico Mazola Júnior, ou seja, Guarani e Ituano empatam em 0-0. Empataram, porque acabou, tá, gente? Empataram em 0-0, 0 pro Guarani, 0 pro Ituano. Vamos no comentário final, o comentário do jogo com ele. Daniel Farias vai explicar o que foi esse empate entre 0 pro Guarani, 0 também para o Ituano. Agora, o comentário final. Daniel Farias. Bom, fim de papo no estádio Brinco de Ouro. 0 para o Guarani, 0 também para o Ituano. Um jogo muito equilibrado no meio de campo, onde ambas as equipes criaram suas oportunidades, mas com pouca efetividade de fato. Lances desperdiçados tanto pelo lado da equipe do Guarani, como o Diego Torres e também o próprio Bruno Santos, e gols perdidos também pelo lado do Ituano, com o Léo Passos e o Vinícius Popó. É um jogo que mostra o retrato do que é a Série C, um jogo onde tem muitos altos e baixos, mas o justo foi esse. 0 para o Guarani, 0 também para o Ituano. Comentário final. Tá certo, então você ouviu o comentário final com o Daniel Farias, o repórter da equipe do Guarani, nas transmissões dos jogos da equipe do Guarani. Não deu pro Guarani hoje, o Guarani até que tentou no finalzinho de jogo, mas não conseguiu colocar essa bola pro fundo da rede, no fundo do gol. Agora, evidentemente, é torcer para a próxima rodada. Lembrando, viu, Daniel Farias, que amanhã tem Copa Paulista, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. O Guarani empata em 0-0, empatou 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Ituano. Transmitimos em nome da concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125, também pelo Hipercap Brasil, pelo Clube Concórdia e Futebol Interior. Agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Agora, vamos com as notas do jogo, Felipe Marques. As notas do jogo, 18 horas mais 31 minutos. As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, as notas do jogo aqui pelos canais Futebol Interior, no empate da equipe do Guarani, 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Ituano. Sua nota, o Daniel Farias, para o Andrei, atleta da equipe do Guarani. Para o arqueiro da equipe do Guarani, minha nota é nota 10, nota máxima para o arqueiro que fez realmente muitos milagres na meta do gol da equipe do Bugre. Teve algumas vaciladas ali uma hora ou outra, mas nada que ofusque o desempenho dele, então por esse motivo nota 10 aí para o arqueiro Andrei da equipe do Guarani. Nota 10 então para o Andrei, o goleiro da equipe do Guarani. Sua nota para o Cicinho. Cicinho, eu dou nota 7 para o Cicinho.
7 então para o Cicinho, atleta da equipe do Guarani. Rafael Rodrigues. Para o Rafael eu dou nota 8. Hoje ele foi um jogo bem apagado, muito diferente do que foi no jogo contra o Londrina, que até por isso ele foi o homem-gol da equipe do Guarani, mas hoje eu senti ele um pouco ofuscado, então por esse motivo nota 8 para o camisa 3 do Guarani. Sua nota para o camisa número 4, Alan Santos. Vou de 8 também para o Alan Santos. Camisa número 4, hoje com a braçadeira de capitão. Emerson Meia Dúzia, lateral esquerdo da equipe do Guarani. Dou 9 para o Emerson, viu? O Emerson criou muitas oportunidades pelo lado esquerdo, fez muita jogada aérea, tentou prestar muitas assistências no ataque da equipe do Guarani, por esse motivo, nota 9. Matheus Sarará, sua nota para o Matheus Sarará, camisa número 5 da equipe do Bugre. Matheus Sarará não me agradou muito nesse jogo, nota 6 para ele. Não que isso englobe todo o desempenho dele na temporada, mas nesse jogo em específico, apenas nota 6, porque rendeu pouco no primeiro tempo e logo para o segundo tempo já foi substituído aí. Kelvin, eu dou nota 8 para o Kelvin. Ajudou muito também nas marcações ali pelo lado direito, mas precisou ser trocado, então por esse motivo, nota 8. Nota 8, então, para o Kelvin, camisa número 7 da equipe do Bugre. Caio Melo, sua nota para o Caio Melo, camisa número 8. Dou nota 7 para o Caio Melo, viu? Nota 7, então, do Caio Melo. Cauã Jesus, sua nota para o camisa 11, Cauã Jesus. Vou colocar uma nota 5 aqui, só para deixar ele passar de ano, viu? Mas que realmente o rendimento dele no jogo de hoje foi muito pífio. Recebeu uma oportunidade do técnico Marcelo Fernandes e desperdiçou, ao meu ponto de ver. Teve muitas oportunidades criadas e muitas delas também desperdiçadas, então por esse motivo, nota 5 para o Cauã Jesus. Sua nota para o Diego Torres, camisa número 16, camisa número 10 da equipe do Guarani. Para o Diego Torres eu vou dar nota 8, tá? Ele criou muitas oportunidades, foi peça fundamental ali na parte ofensiva da equipe do Guarani, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo também teve alguns lances ali onde foi fundamental a presença dele no gramado de jogo, mas pecou na finalização, então por esse motivo nota 8. Nota 8 então pro Diego Torres, essa nota, né? E sua nota agora pro Bruno Santos, o camisa 9 da equipe do Bruno. Eu vou dar nota 9 pro Bruno, tá? Por quê? Fez muitas jogadas pelo lado esquerdo no primeiro tempo, muito preciso na segunda etapa, porém na questão de finalização teve os dois lances ali que ficou na dúvida, né? O primeiro ali que foi de impedimento de cabeça ali no lance de cobrança de falta, e o segundo num gol desperdiçado onde a bola beija a trave. E aí eu te digo, meu amigo, não foi nem por falta de capricho do Bruno Santos, foi falta de sorte mesmo, porque não estava na noite dele, mas por isso, nota 9 para o Bruno Santos. Sua nota para o técnico Marcelo Fernandes da equipe do Guarani. Marcelo Fernandes, para o jogo de hoje, eu dou nota 8, viu? Ele vem com um bom desempenho no comando da equipe do Bugre, mas hoje ele movimentou errado a equipe. Primeiro pela mudança tática da equipe, que já se diz o ditado, o time que está ganhando não se mexe. Ele muda a posição para o jogo de hoje, sai de 3 atacantes, muda para 4, e essa mudança no posicionamento técnico fez com que a equipe não se encontrasse muito tempo dentro do gramado do Brinco de Ouro, estavam meio perdidos, falta de comunicação, e isso, é claro, é reflexo do comando do Marcelo Fernandes à beira do gramado, então por esse motivo, nota 8 para o técnico da equipe do Guarani. E o técnico do Guarani, ele fez algumas mudanças, viu? No segundo tempo, Daniel Farias. Vamos começar com as notas para o Mirandinha. Mirandinha que entrou no lugar do Matheus Sarará. Qual que é a sua nota para o Mirandinha? Para o Mirandinha eu dou nota 10, viu? Ele entrou no segundo tempo, trouxe mais volume de jogo na equipe do Guarani, avançando muito pelo lado esquerdo e criando muitas oportunidades. Faltou apenas a questão ali do meio de campo, também dar aquele suporte. Ele às vezes parecia muito sozinho ali na criação, e o meio de campo parece que entregou muito nas mãos deles ali e ficou um pouco aquém. Então por esse motivo, nota 10 pelo Mirandinha, pelo rendimento que ele prestou no segundo tempo, mas o meio de campo não ajudou. 10 então para o Mirandinha. Pois, hein? E o Lucas Jansen, o Daniel Farias? Sendo bem franco, Gustavo, eu não lembro de você ter falado o Lucas Jansen no segundo tempo, embora quando você anunciou a mudança no gramado. Ele pouco apareceu, então não consigo nem te avaliar sobre ele. Então, mas para não dizer que ficou sem nota, eu vou dar nota 6 aí, mas não sei o que dizer do Lucas Jansen, porque realmente pouco apareceu no segundo tempo. Gabriel Miranda, sua nota pro
o Gabriel Miranda, que entrou no lugar do Caio Melo. Gabriel Miranda, camisa 21, também teve muitas criações ali no ataque no segundo tempo, mas desperdiçou algumas, né? Teve um erro ali aos 35 minutos do segundo tempo, se não me falha a minha memória, onde ele poderia ter tocado ali pro Bruno Santos, ou também tinha a opção ali com o Cauã Jesus, que venhamos e convenhamos, não estava sendo uma boa opção para o jogo de hoje, mas foi fominha em alguns momentos ali, então por esse motivo nota 7 para o Gabriel Miranda. 7 então, sua nota para o Gabriel Miranda, e agora sua nota para o Giovanni, camisa número 15. Para o Giovanni eu dou nota 8. Ele entrou com uma suma importância, né, no segundo tempo, trouxe movimentação e volume de jogo para a equipe do Guarani, mas pouca efetividade, né? A gente, como eu falei para você, a equipe ficou muito perdida no jogo, né? Parecia que não havia comunicação, e a gente até brincou aqui durante a transmissão que se tivesse mudo ainda ia fazer um barulho lá para chamar a atenção, para aparecer, para direcionar, mas isso não houve na equipe do Guarani. Então hoje a equipe do Guarani pecou ali nas suas finalizações e na falta de comunicação no gramado de jogo. Denis Júnior, sua nota pro Denis Júnior. Denis Júnior, nota 5, vai. Entrou faltando 1 minuto para terminar o tempo regulamentar, não trouxe muita diferença para o jogo, foi apenas ali, para te ser bem franco, volto a ressaltar, Marcelo Fernandes mexeu, mas mexeu errado e sem propósito algum. Então, a entrada do Denis Júnior foi exatamente isso. Entrou faltando 1 minuto, não teve muito o que fazer, nem muito o que avaliar. Nota 5 para ele. Sua nota para o árbitro, Pierre Dias dos Santos. Pierre Dias eu dou nota 8 para ele, viu? Foi um árbitro que deixou o jogo correr muito. Ele não é daquele que para por qualquer coisa, mas foi justo também nas aplicações de cartões amarelos. Mas o que chama a atenção também é que tivemos ao todo 3 cartões amarelos, e os 3 cartões amarelos foram para a equipe do Ituano, nenhum para a equipe do Guarani. O Guarani esse que é a terceira equipe com maior cartões amarelos já conquistados, né? Se é que podemos dizer dessa forma, nessa terceirona. Então não teve nenhum cartão amarelo para o Guarani, ele foi muito eficaz ali nas suas marcações de cartões amarelos e também de falta, mas pecou também ali em lances decisivos, como o gol do Bruno Santos, onde foi marcado impedimento, e ele ficava muito também distante quando tinha momentos de conflito. Então por esse motivo, nota 8 aí o árbitro da partida. Positivo então, essas foram as notas do jogo. O Andrei levou nota 10 pelo Daniel Farias, Cicinho levou nota 7, o Rafael Rodrigues levou nota 8, o Alan Santos ganhou nota 8, o Emerson ganhou nota 9, o Sarará ganhou nota 6, Kelvin 8, tem também ali o Caio Melo 7, o Cauã Jesus nota 5, o Diego Torres nota 8, Bruno Santos nota 9, o Mirandinha nota 10, Lucas Jansen nota 6, Gabriel Miranda nota 7, Giovanni nota 8 e Denis Júnior nota 5, e o técnico Marcelo Fernandes ganhou nota 8 pelo Daniel Farias, e o árbitro Pierre Dias dos Santos ganhou nota 8 pelo Daniel Farias. Essas foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Aproveitando, mandando um abraço aqui pra Sara Nogueira. Ela fala assim, ó: melhor narrador de Belém pra Campinas. Você narrava também, ô Daniel Farias? O comentário aí foi no YouTube? Foi no YouTube. A Sara Nogueira. Fui narrador lá em Belém do Pará, fui narrador da Rádio Pariana, fui narrador da Tropical, onde eu comecei, né? Grande Toninho Silva, meu grande mestre da comunicação. Trabalhou muito tempo no Grupo Globo, né? Foi ele que abriu as portas para mim lá. Comecei como repórter, fui para repórter de campo, depois subi para narrador, e quando eu estava prestes a ir para uma rádio maior lá, aí recebi uma proposta aqui para Campinas e vim para cá. E agora eu tô aqui no portal Futebol Interior, curtindo muito também, voltando ali pro meu início na época de reportagem. Tá certo. O Bugrino Feiticeiro fala assim: entendi porque o Vila Nova liberou o tal do Gabriel Silva. Deixa eu ver aqui os mais comentários aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui. O João Vitor fala: jogo roubado. Meu Deus, foi gol, mano. Que coisa. E foi anulado pelo senhor Pierre Dias dos Santos, o árbitro da partida. Lembrando, gente, que o Caxias, ele é o líder do campeonato, viu? O Caxias tem 24 pontos, é o líder do campeonato, e o Iago
Antônio Silva Santos, tem 5 gols e é o artilheiro da equipe do Caxias na competição. A Ponte Preta é a vice-líder com 23 pontos, perdeu ontem, hein? A Ponte Preta que tem gordurinhas para queimar, né? Perde, mas bastante. Não sai da segunda colocação. Tá ali a Ponte Preta, 23 pontos, é a segunda colocada. O Ipiranga, o terceiro colocado, tem 20 pontos. O Londrina perdeu hoje? Eu lembro que você... O Londrina? Você trouxe o placar ao vivo. Londrina perdeu de 2-0 pro Botafogo da Paraíba. Então o Londrina perdeu o jogo, é o quarto colocado, 20 pontos. O quinto é o Bernou, São Bernardo, 19 Esse resultado pontos. Favoreceu a Ponte Preta, né? Favoreceu, né? Que coisa. Ali o Floresta, sexto colocado, tem 19 pontos. O Ituano empatou, subiu uma casinha, aliás, subiu um ponto, né? Tem 17 pontos, é o sétimo colocado. O Náutico é o oitavo colocado, tem 16 pontos. Mesmo números de CSA com 16, nono colocado. E o Guarani, décimo colocado, 16 pontos. Olha o Brusque. O Brusque é o 11º colocado, tem 15 pontos. O Maringá é o 12º colocado, tem 14 pontos. O ABC é o 13º colocado, tem 14 pontos. O Figueirense é o 14º colocado, tem 13 pontos. E o Botafogo é o 15º colocado. Botafogo que precisava da vitória e ganhou do Londrina, hein? Botafogo saiu da zona. Que estava na zona de rebaixamento, venceu. Jogo importante, ganhou do time que evidentemente está na zona de classificação. O 16º é o Itabaiana, do Sergipe, tem 11 pontos. E o Tombense que entra na zona, viu? É o 17º colocado, com 11 pontos. Confiança é o 18º, tem 10 pontos. O Anápolis de Goiás, 19º colocado, tem 10 pontos. E o Retrô de Pernambuco, para mim, infelizmente, tá difícil, hein? Não vou cravar o rebaixamento, mas tá complicado. Não, mas tu sabe o que é interessante, o Gustavo? A gente havia comentado aqui nos bastidores que a Série C é muito bolo, né? Ali entre a diferença de pontuação é muito pouco. Você vê, o Guarani está em 10º colocado, tem 16 pontos. Os mesmos 16 pontos do Náutico, que é o 8º do G8. O Guarani só perde no saldo de gol, porque o Guarani marcou 10 gols, sofreu 10 gols, então de saldo não tem nada, né? E se você avaliar, o Ituano começou esse jogo na 11ª posição e termina a noite dentro do G8, na 7ª posição. E aí você pega ali o Tombense, que tem 11, que é a mesma pontuação do Itabaiana, que é o 16º, o primeiro ali fora da zona, e o Retrô tem 8. É difícil pro Retrô? É, mas não é impossível. Matematicamente falando, não tem nada decidido para quem realmente vai ser rebaixado. Mas um fato curioso é o Anápolis, que é o 19º colocado, o vice-lanterna da competição, que é o próximo adversário do Guarani, no próximo dia 21 de julho, às 19h30, jogo fora de casa, mas não pense que pelo Anápolis... Dia 21 cai, acredito que deva ser no final de semana. Dia 21 cai numa próxima segunda-feira. Segunda-feira da semana que vem. Mas essa semana o Guarani não joga. Joga amanhã. Não, mas no Brasileirão joga dia 18, né? Ou não? Não, o próximo compromisso daí na 12ª rodada vai ser no dia 21 de julho. Na segunda-feira. Dia 21 de julho, às 19h30. Tá certo então. Então, dia 21 de julho. Aí amanhã tem o Guarani B na Copa Paulista contra a equipe... Contra a equipe do Rio Branco, às 19 horas, às 18 horas tem pré-jogo aqui no Rádio Futebol Interior. Tá certo. Lembrando, gente, que o Figueirense joga daqui a pouquinho, às 19 horas, faltando aí pouco mais de 12 minutos para começar o jogo. Figueirense e Náutico. O Figueirense joga em casa, no Orlando Scarpelli, jogo válido também pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Então o Figueirense aí de olho para não entrar no bololô ali da zona de rebaixamento. Figueirense enfrentando o Náutico que é o primeiro time na zona de classificação. Então, o Guarani tem que torcer hoje pro Figueirense vencer a equipe do Náutico, viu, Daniel Farias? Isso. E aí, para fechar a rodada, a 12ª rodada, na segunda-feira vai ter Maringá contra Brusque às 19h30 e no mesmo horário também na segunda-feira vai ter Retrô contra CSA. Jogo tenso pro Retrô, viu? Tenso. E daqui a pouquinho também, né, às 19 horas, faltando agora 11 minutos para as 19 horas, o Caxias vai enfrentar o Anápolis lá no Estádio Centenário. Então o Caxias dentro de casa, né, tá ali pode
evidentemente ganhar um pouquinho mais de gordura se vencer hoje, é o líder do Campeonato Caxias, faz um campeonato impecável. A equipe do Caxias vai enfrentar abrir 4 pontos de vantagem se vencer. o Anápolis, que está na zona de rebaixamento, né? O segundo time ali, aliás, é o 19º colocado ali, o Anápolis de Goiás, tem 10 pontos. Um jogo complicado, o Anápolis precisa vencer, mas é um jogo difícil. O jogo lá em Caxias, dificilmente o Anápolis vai conseguir surpreender a equipe do Caxias, tá certo? Vamos para mais um rápido intervalo. Tem novidades aí do técnico Marcelo Fernandes, até agora nada. O técnico do Bugre vai lamentar pelo gol perdido do Bruno Santos, vai lamentar também aí, evidentemente, do gol mal anulado, e entre outras coisas que nós já estamos acostumados a escutar. O Marcelo Fernandes, se ele criticar, tá mais do que com a razão, né? Rápido intervalo, voltamos em seguida com todos vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Aí, voltemos com o fim do jogo. Ninguém separa esses dois, hein? Ituano e Guarani. Arre, mano. Que esse vídeo aí irá. Te mandar depois, né? viu? Que coisa, manda pra mim depois. Gente, ó, lembrando, viu, recebemos a informação agora, Daniel Farias, não tem coletivo, é isso? Parece que, segundo a assessoria de imprensa do Guarani, teve problema técnico lá, eles não vão conseguir fazer a transmissão ao vivo da coletiva e vai subir no canal deles no YouTube posteriormente, né? Lembrando, então, e só afirmando, né? Hoje
não era o dia do Brinco de Ouro, né? Hoje as coisas não andaram no Brinco de Ouro da Princesa. Que coisa, meu Deus do céu. Mas vamos lá então, vamos com o craque do jogo, se é que tem craque do jogo nesse Gustavo circo Marques dos horrores. Meu Deus do céu, solta a vinheta aí, Felipe Marques. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Pra você, Daniel Farias, o craque do jogo. Cauã Jesus, sacanagem, não é não. Craque do jogo do Guarani, pra mim vai Mirandinha, vai. Mirandinha? Mirandinha. Entrou no segundo tempo, mas trabalhou mais do que como se alguém que tivesse desde o primeiro tempo, viu? Tá certo, hein? Que coisa. Eu vou dar a minha nota aqui, difícil, hein? Difícil dar uma nota aqui pra um jogador. Difícil, cara. Difícil. Eu vou com você também. Vou com o Mirandinha, porque complicado aqui escolher alguém pra ser o craque do jogo. Então, Mirandinha é o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Tá certo, com 2 votos então, voto aí do Daniel Farias e meu voto, Mirandinha, foi eleito ao craque do jogo, num jogo complicado, meu Deus do céu, hein? De craque ali, pelo amor de Deus, hein? Mas é o que restou, né, Daniel Farias? Fomos no menos pior, né? Porque o jogo realmente foi difícil. Quem acompanhou aqui desde o primeiro tempo sabe como foi. Um jogo de compadre, um jogo equilibrado no horror. Essa que é a verdade, tá? Não teve muito talento a ser visto, não. E quando teve talento, ou teve impedimento, ou a trave atrapalhou. Até isso foi complicado no jogo de hoje, né, Gustavo? Tá certo, então. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Tá aí o Daniel Farias, tá dando o seu voto. Eu também acabei dando o meu voto. E agora vamos com a ficha técnica do jogo, Felipe Marcos, que não tem mais nenhum quadro, né, para ser falado. Falamos aí, demos aí as notas do jogo. Era para esperar apenas o técnico Marcelo Fernandes, quando ele fala de 15 a 20 minutos, né? A gente terminaria o nosso programa aí, evidentemente, mas como o técnico não fala, vamos aí adiantar aqui as coisas. Vamos com a ficha técnica do jogo. Já quero agradecer você, Daniel Farias. Até amanhã. Amanhã estaremos aqui de volta com transmissão. Copa Paulista, Guarani, Rio Branco. O jogo é aqui ou o jogo é lá? O jogo é aqui. É aqui. No Brinco de Ouro da... Meu Deus do céu, hein? De novo. Tomara que essa nhaca vá embora, né? Vai embora hoje, né? Que coisa. Ô, sarará! Dá um sarará aí. Faz um sarará. Pra poder sair esse... que coisa. Jogo difícil pro Guarani hoje, mas faltou pouco pro Bugre ganhar. Vamos lá. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro da Série C, 12ª rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani empatou em 0-0 com o Ituano. Guarani foi a campo com Andrei, Cicinho, Rafael Rodrigues, Alan Santos, Emerson, Sarará, Kelvin, Caio Melo, Cauã Jesus, Diego Torres e Bruno Santos. Algumas mudanças aconteceram durante o segundo tempo. O técnico Marcelo Fernandes tirou o Sarará e colocou o Mirandinha. Tirou também o Cicinho, colocou o Lucas Jansten. Caio Melo por Gabriel Miranda, Kelvin por Giva Giovanni, Diego Torres por Denis Júnior. E no jogo aí, eu confesso que o jogo foi tão horroroso, acho que eu peguei apenas um amarelo que você me falou, viu, o Daniel Farias, que foi pro Bruno Silva, né? Mas me ajuda aí, no Guarani não teve nenhum cartão amarelo, né? Não, por incrível que pareça, tu acredita? Não teve nenhum cartão não amarelo. Teve. Eu acho que teve 2 cartões amarelos pro lado do Ituano, é isso? Teve 3 cartões amarelos, na verdade. Então, uma foi pro Thiago Moraes, jaqueta 18. Eu tenho que aprender a falar de jaqueta para camisa. Thiago Moraes, tá anotado, tinha anotado. Camisa aqui. 18, Thiago Moraes. Teve também cartão amarelo para o Ramon, camisa número 8. E cartão amarelo para o Bruno Silva, camisa número 5. Foram os 3 amarelados do jogo de hoje. E eu tinha anotado aqui, eu que esqueci de ver aqui a letra tão feia que não consegui Tu anotou para não esquecer e esqueceu onde anotou. Exatamente, que coisa. O árbitro da partida foi o Pierre Dias dos Santos. O Guarani empata em 0-0. O Guarani Gaí, com esse empate, chega aos 16 pontos no Campeonato Brasileiro da Série C. Forte abraço a todos e lembrando, não posso esquecer
do Público e Renda, né? Público e Renda no Estádio Brinco de Ouro, público pagante 4.341, não pagante 750, um público total de 5.091 para uma renda de R$ 71.700. Esse foi o fim de jogo, Daniel Farias, até amanhã. Até amanhã. Amanhã o jogo às 7 da noite, é isso? Às 7 horas da noite, mas às 18 horas já tem pré-jogo aqui no canal Futebol Interior e é claro que a gente conta com a audiência de toda essa galera que nos acompanhou no jogo de hoje. Positivo então, gente. Forte abraço. Amanhã, Copa Paulista. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Forte abraço. Até amanhã. Valeu. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.